Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Edu. E aí, galera, beleza? Oi, nosso convidado de hoje, o Da Silk. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, Da Silk, muito obrigado por aceitar o nosso convite, gravar aqui conosco do Dev na Estrada. E pra quem não te conhece, cara, por favor, se apresente. Bom, eu que agradeço pelo convite, primeiramente. Obrigado por ter chamado e por falar um pouquinho. Bom, meu nome é Fernando Da Silk, como você comentou. A pronúncia do meu sobrenome é Dachuca, por isso o meu blog é da2k.com.br. Aí eu troco 2 por Chu. Essa eu não sabia não, hein, cara. Ah, vai dizer que não sabia? Sério? Não, foi mal aí. Desculpa todos esses anos aí chamando você não, de tá Da tranquilo, Silva. tá tranquilo. Vou começar a falar da Chuca agora. Dachuca. Boa. Então, hoje eu trabalho como full stack developer, eu sou sócio de uma startup em São Paulo. A maioria da galera que trabalha tá em São Paulo, né? Eu tô em Curitiba hoje, eu trabalho remoto nessa startup, é um programa de fidelidade. Remoto, E é isso. cara. Mais um remoto. É isso aí. Muito bom, cara. Muito obrigado por manter o remoto aí. Manter o remoto vivo. Manter o remoto vivo, cara. E agora vamos começar a nossa sessão Muralzinho, olha aí. Vou falar bora, igual você faz. Alguém tem que fazer, né, a minha vez. Então. Boa. Bom, queria primeiramente agradecer a galera que apoia, as empresas que estão apoiando a gente aqui. Em primeiro lugar, a Alura, que tem cursos online de programação, cara. Os caras têm muita coisa legal lá, mobile, back-end, front-end, tem os business lá também. É bem louco, vale a pena. Então, cara, se você quiser dar um up, quiser aprender alguma coisa diferente, entra lá em alura.com.br que é massa. E, junto a isso, se você ainda quiser emendar, fazer uma sequencinha aqui e procurar um trampo novo, entra lá no contratado.me. Os caras têm uma plataforma muito bacana para você procurar um trampo, para as empresas entrarem em contato com você. É um esquema meio diferenciado, mas é muito legal. Montanha já mencionou que ele foi contratado uma vez por lá e, cara, é bem legal. Então, contratado.me. E a gente deveria falar dos apoiadores dessa semana, Edu. Mas, como a gente trabalha com tecnologia, nós tivemos um problema técnico aí e a gente não tem exatamente os dados. Então, para não deixar ninguém de fora, na semana que vem a gente fala de todo mundo. Então, se você apoia a gente essa semana e você não tá aqui, não fique triste. Nós vamos lembrar e vamos falar de você na semana que vem. E, lembrando, se você não sabe do que eu tô falando, acessa lá, apoia-se/devnaestrada, apoia.se/devnaestrada e ajude a gente também. Já tem uma galera ajudando e a gente agradece. Boa. E só lembrando, se vocês tiverem problema com a doação lá, qualquer treta, comenta com a gente no Twitter, no Facebook, só pra gente ver se tá tudo ok lá, funcionando de boas, né? Bom, a segunda parte aqui do nosso muralzinho, né, é falar sobre os eventos, né, cara? Aquilo que a gente sempre enfatiza aqui. E, cara, a gente tem bastante coisa, hein, pra divulgar, hein, mano? Olha. E o primeiro deles é a ReactConf, olha só. É a HypeConf, não, quer dizer, ReactConf. Dia 7 de outubro em São Paulo vai rolar. Um sabadão, dá pra todo mundo ir de boas, né? Logo mais a gente vai sortear uma cortesia, olha só, cara. Então fiquem ligados aí que vai rolar logo mais isso. A gente vai divulgar pelo Twitter novamente. As nossas promoções sempre são por lá, né? As promoções, olha só, eu falei de promoção. Como se a gente fosse um e-commerce, né? Não tem problema, ninguém viu. Ninguém viu, né? É isso aí, cara. Então, reactconfbr.com.br tem as inscrições lá, ingresso e tudo mais. Boa. E o próximo evento que a gente tá junto aí também é a galera do PHP Community Summit. Olha aí, meu querido PHP participa. Aí sim. Vai rolar um evento bacanudo, vai ser dia 1 e 2 de setembro na FEComércio
Comércio em São Paulo. A gente vai ter também 5 cortesias já, então segue a gente aí no Twitter, a gente vai liberar, acho que a gente já liberou uma, mas a gente vai liberar outras nas próximas semanas, né? Então fica ligado se você tiver afim de ir no PHP Community Summit, vai ser um baita evento legal e também vai ter as nossas cortesias, então fique ligado aí no nosso Twitter. Muito bom. Aí o Twitter é @devnaestrada, então procura a gente lá, Twitter, Facebook, vocês vão achar. Bom, o próximo evento aqui é a TheConf. É um evento bem bacana que vai rolar em setembro, aqui em São Paulo também. Todas as palestras em inglês, é uma proposta diferente aí do Akita, né? Mais informações vocês podem conferir lá no theconf.club, clube lá, CLUB mudo, tá? E a gente já sorteou não, né? A gente liberou um cupom de desconto para 5 pessoas nessa semana. Agora na próxima semana vai rolar outro cupom, então você vai conseguir um desconto aí de R$50 para 5 pessoas aí usarem na compra do ingresso. Então fica ligado no nosso Twitter também. E para fechar, nós vamos falar agora do Front in Valley. Olha aí. Evento de front maroto, ó. O Edu já falou front, já falou opa, comigo. Meu Deus, front-end. Evento sensacional, vai rolar dia 16 de setembro no Hotel Fato, São José dos Campos. É um baita evento legal e nós temos cupom, nós temos descontos. Olha só que maravilha também. Olha aí. Se você quiser ir até o evento, nós temos o cupom de desconto Dev na Estrada, que dá 15% de desconto para você comprar o seu ingresso para o Front in Valley. Então a gente, lembrando que todos os links de todos esses eventos estão sempre nos nossos posts lá. Então, se você também que tiver a fim de ir no Front in Valley, vai lá, usa o cupom, compra seu ingresso e vai, quem sabe a gente não se encontra lá. E siga a gente nas redes sociais, que sempre tem coisa bacana rolando por lá também. Muito bom, é isso aí, galera. Bora! Bora! Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see you can be true, you can be true. I want you to see what. E a perguntinha, né, de sempre aqui fala pra gente como que você começou, cara, a mexer com entrar nessa área gostosa que a gente faz. Bom, vamos lá. O meu primeiro contato que eu tive com o computador foi em 1995. Então, sim, eu sou bem velho. Olha. Eu tenho 32 anos, mas o meu primeiro contato foi em 95. Eu tava na quinta série, entrando na quinta série. E na velho época... não, né, cara? Velho não, peraí, velho não. Vamos lá. Tá. Maduro. Isso, maduro. Boa. Digamos que quando eu cheguei era tudo mato. Boa. Mas, né? Aí o que acontece? Na época não tinha sido lançado o Windows 95 ainda, então eu fiz um curso de Windows 3.11. Esse curso ele foi bem interessante pra mim, porque eu sempre fui muito curioso com relação a coisas de tecnologia e coisas que tinham botões, assim. Então a primeira TV que a gente teve em casa, a gente tinha TV preto e branco quando era criança, assim, e daí quando meu pai conseguiu uma TV lá que ela tinha uns botões pra trocar de canal, era mó da hora, não demorava tanto assim pra carregar pra dar o load, assim, naquele tubo gigante, né? E tinha botão pra trocar de canal, era maluco. Primeiro micro-ondas que minha mãe comprou, a primeira coisa que foi fazer era ler o manual pra ver o que eu podia fazer com o micro-ondas, né? Que era toda a eletrônica que eu podia fazer com aquele negócio. Tem uma história engraçada que, inclusive, eu lendo o manual e descobri que tinha alguns modos o micro-ondas. E eu descobri que tinha um modo de demonstração que ele, tipo, passava bem rápido, assim, o tempo. E eu deixei nesse modo de demonstração e minha irmã foi esquentar comida no micro-ondas. E o negócio passou, tipo, em 10 segundos. Eu não tava em casa, assim. Quando eu cheguei em casa à noite, minha mãe chegou, ela, pô, o Fernando deixou o micro-ondas lá, o negócio estragou o micro-ondas, tive que deixar 2 horas desligado pra voltar ao normal. Beleza, foi interessante, assim. Daí descobri que dava pra bloquear os botões também, daí quando eu tava bravo com ela, eu ia lá e bloqueava. Daí ela apertava, aparecia block, que acho que bloqueio pra criança, tinha esses negócios. Era assim, evoluído, hein, cara? Era evoluído esse micro-ondas aí, cara. Você é louco. Eu não tenho isso aí, não. Lê o manual que você vai achar. Assim. E daí, tipo, eu sempre fui muito... sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. Em 95 eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Na época era um curso bem em conta, né? Teve promoção na escola ainda, na época que eles foram fazer. E eu gostava de fuçar bastante, assim. Então esse curso foi o primeiro contato que eu tive com um computador, assim, no Windows 3.11. Uma coisa engraçada também desse curso é que eu fazia junto com a minha irmã, né? Tudo ela tava junto comigo. E
o professor ela falava, tem o bloco de notas aqui que você vai escrever e tal. Era o WordPad, se não me engano, na época. Você clicava no WordPad, ele abria aquele programa e daí tinha um xizinho. Aí eu, se clicar nesse xizinho, acho que fecha, né? Daí minha irmã, não fecha, porque eu acho que não vai abrir de novo depois. Eu falava, mas como é que não vai abrir, né? E as outras pessoas que vão fazer o curso, como é que eles vão abrir de novo esse negócio, né? E eu ficava fuçando em tudo, assim. Aí eu lembro que eu passei o mouse no canto inferior esquerdo da tela e apareceu um aquário, assim, um monte de peixinho. Daí minha irmã, tá estragando o computador e tal, ela louca, brigando comigo e eu fuçando em tudo. Aí chamei o professor, perguntei o que era aquilo. Não, isso é normal, isso é proteção de tela e tal. Que no Windows 3.11 você passava o mouse na lateral esquerda e ele dava uma proteção de tela. Olha aí, o Mac copiou isso aí. Mais uma coisa, hein? E era um negócio bem interessante, assim, eu gostava bastante. E esse foi o meu primeiro contato. E daí isso me motivou bastante a querer fazer mais cursos de informática. Eu não tive a oportunidade de fazer antes do ensino médio, e eu falava pra minha mãe que assim que eu terminasse o ensino fundamental, a 8ª série na época, né, eu queria fazer um curso de informática, queria fazer um ensino médio técnico, que eu fiquei sabendo que algumas escolas tinham, e ela conseguiu com a patroa dela uma bolsa numa escola particular, porque era só lá que tinha esse curso. Ela conseguiu uma bolsa para ela pagar um valor bem baixo lá, que ela também não tinha condição de pagar para mim, então ela conseguiu essa bolsa e eu consegui fazer um curso técnico numa escola técnica, consegui fazer o técnico de informática. E nesse curso foi onde eu aprendi a maior parte da base do que eu consigo, do que eu sei hoje, no caso, né? Então, toda a base eu consegui nesse curso. E no segundo ano que eu tava nesse curso, a gente precisava fazer estágio, né? Tinha que fazer estágio para cumprir toda a meta do curso, então no final tinha que ter um estágio. E na própria escola, tinha alguns lugares onde eles ofereciam estágio. O primeiro lugar que eu fiz estágio foi numa escola. Era tipo uma escola técnica dentro dessa escola que eu estudava, e eles davam vários cursos lá dentro. E para estagiário eles não pagavam. Eles te ofereciam estágio e eles te ofereciam cursos que tinham lá dentro. Então tinha curso de hardware. Eita, nós. Tinha na época estágio tinha raiz, né? Permutona, estágio raiz. Permutona? É bem por aí, permutona. Na época tinha curso de datilografia, tinha curso de digitação, tinha um curso mais básico de informática, que entrava o pacote Office e tal, e o último curso era um curso de hardware. E eu queria fazer o curso de hardware, né? Porque eu queria aprender a entender como é que eram aquelas peças, como é que mexia naquelas paradas, como é que desmontava o computador e tal. Acho que todo mundo começa nessa área meio que vai pra esse lado, né? De hardware, de desmontar computador, formatação e tal. Acho que é mais ou menos assim com quase todo mundo, né? Eu fui também, sei lá. Eu lembro até hoje, cara. Né? Eu tive uma aula nessas escolas também, computação e tal. Eu tive uma aula de hardware, o que me faz lembrar até hoje, a gente lavou. Nossa. Eita. O cara falou assim, tem problema não, ó. Passava, jogava embaixo do tanque, assim, ó. Caraca. Deixava no sol pra secar depois e tudo certo, cara. Tá tudo limpo. Funciona. Vai lá que funciona depois. Funciona. E funcionou, cara. Funcionava? Funcionava. Não, isso fora quando na época o computador tava meio lento, você tirava a memória e passava uma borrachinha, né? Pra apagar a memória. Passava a borrachinha nos conectores, né? Então, e daí nesse lugar onde tinha esses cursos, né? Eu queria muito fazer o curso de hardware e daí o cara falou assim, não, você tem que começar pelo curso mais simples primeiro e o de hardware é o último. Aí o cara vai ficar me segurando pra trabalhar com ele aqui até eu morrer, né? Pra fazer o curso de hardware. Aí beleza, vamos fazer. Aí fiz o curso de datilografia. Eu demorei mais ou menos 1 mês pra terminar o curso todo. Não, acho que foi uns 2 meses mais ou menos. O primeiro mês eu fiquei na primeira folha, que a primeira folha de datilografia, não sei se é igual ao de digitação, porque eu nunca não cheguei a fazer curso de digitação. Mas a datilografia, a primeira folha tinha acho que umas 200 ou 300 palavrinhas que começava com A, S, D, F, G, C, L, K, J, H, ia fazendo pra você ir meio que pegando as letras e ia montando palavrinhas pequenas, né? Tipo asa, fada e coisas assim pra você ir pegando mesmo onde estava cada letra. E eu consegui terminar o curso em 2 meses, assim, finalizar em 2 meses. Tinha gente que estava, tipo, há 1 ano fazendo o curso e não tinha terminado ainda. Pra você ter uma noção do negócio, né? E eu queria muito acabar esse curso para poder fazer o de hardware, né? Foi a motivação, né? Foi uma motivação. E deu, foi uma boa para mim, porque eu consegui aprender a digitar ali. Então, só que eu tava milho, então, aprendi a digitar rapidinho. E o que eu fazia na época era corrigir exercícios dos alunos que faziam curso de datilografia. Então eu tinha que ficar corrigindo lá, se o cara errasse, tinha que repetir uma linha inteira do exercício. Se ele rebatesse, o cara bate uma letra errada, volta e bate por cima.
ele teria que fazer 5 linhas de novo, que era 5 linhas de cada exercício, né? Ele tinha que fazer tudo de novo. Eu lembro que tinha um carimbão escrito rebateu, assim. Daí quando o cara ficava procurando a rebatida, dava aquela carimbada, né? Pá, rebateu. O cara tinha que fazer 5 linhas de novo. Meu Deus, eu acho que eu lembro, você usava algum software específico pra isso, né? Você falou, né? Não tinha software, era datilografia mesmo. Tipo, na mão, datilografia. assim. Nossa, eu tô aqui Datilografia. com um cursinho de digitação na minha cabeça, sabe? Não. Aqueles Era softwares datilografia. assim. Aham. É louco. Esse era datilografia, era um carimbão mesmo que você botava na folha assim, pá, rebateu, daí você marcava onde o cara tinha rebatido. Meu, tinha uma galera que ficava muito brava comigo. Nossa. Porque eu colocava esses rebateu ali, mas o cara rebatia fazer o quê? Tinha que corrigir, né? Agora eu tô acreditando que ele é velho. Pra você ver que eu passei. Não, e fora isso, tinha que carregar a máquina de escrever pra cima e pra baixo, né? Traz a máquina pra cá, leva a máquina pra lá. E eu já tava ficando bravo porque eu não tava aprendendo nada lá. E eu queria entrar no estágio pra poder aprender alguma coisa, né? Pra eu desenvolver meu aprendizado. E lá eu não tava aprendendo muita coisa. A única coisa que eu aprendi foi o curso de datilografia e eu queria chegar no hardware. Até que tinha um outro amigo meu que estudava comigo e ele tava fazendo estágio no setor de... no centro de processamento de dados na época, da escola. E era específica da escola, era um lugar que tinha uns 4 ou 5 laboratórios, assim, com os alunos, então tinha toda uma estrutura de rede e tal, era bem, negócio bem organizadinho. E lá eu falei, pô, nesse lugar aqui eu vou aprender, né? Perguntei pra ele, cara, como é que você entrou lá? Aí ele falou, falei com tal pessoa, fala com tal cara lá que ele te ajuda. Falei, beleza. Fui lá e conversei com o cara que era o responsável por esse setor, e isso era na sexta-feira. Isso era na sexta-feira. Aí ele falou assim, beleza, você começa segunda. Aí eu tipo, não, mas eu tenho que avisar o cara, não, se você quiser, começa segunda, senão nem venha. Falei, pô, cara, é agora. E eu tinha, tipo, eu fazia estágio só pela manhã, assim, né? Na parte da manhã. E eu tinha acabado de sair do estágio, do estágio que eu tinha nesse outro lugar, onde eu tava lá no curso de datilografia. Eu tinha acabado de terminar o curso, inclusive. Só faltava fazer o teste final lá pra tirar o diploma de datilografia, né? Que eu acabei não fazendo, mas tinha terminado o curso inteiro. E daí eu fui lá falar com esse cara, né? Eu falei, vai falar, né? Pra começar daqui um mês, uma semana, sei lá. Dá tempo de eu agilizar tudo aqui. E eu simplesmente cheguei lá e o meu chefe tinha saído, só ficou o cara que era secretário dele. Eu falei, cara, era o Kiko. Avisa o Kiko que segunda-feira eu vou começar a trabalhar com o Weiner lá no setor de informática e não veio mais. Ele, como assim, cara? Não sei o que. Não, é minha única oportunidade, eu vou ter que ir. Não, então beleza. Aí o cara ficou me perseguindo uns 3 anos, assim, falando, cara, você tem que fechar teu estágio lá, tuas horas estão em aberto, não sei o quê. Aí... beleza, acabou ficando naquela, só que daí eu acabei entrando nesse setor ali e ali eu tive aprendizado gigantesco. Ali eu fazia exatamente isso, né? Formatar computador, mexer com hardware, dava pau no computador dos alunos, eu ia lá e tinha que trocar, ou tinha que formatar e instalar o Windows de novo e tal. Então a gente ficava fazendo esse trabalho e dando assistência para os alunos. E com isso eu consegui aprender bastante, assim. Uma outra coisa que a gente fazia bastante era os professores do terceirão, eles usavam bastante slide, então eles pediam pra gente fazer os slides deles, e a gente tava lá, tava aprendendo mesmo, né, o que a gente mais queria era ter um trabalho, alguma coisa pra fazer, a gente ia lá e fazia os slides dos professores. Então naquela época eu aprendi a mexer bastante no PowerPoint também. Porra, e nessa época, assim, eu aprendi bastante coisa lá nesse curso, né? Eu comecei com programação em Quick Basic na época, e a turma do ano posterior, eles começaram a aprender Pascal, que já era em cima do Delphi, né? O Delphi seria a próxima ferramenta. Eu comecei a aprender Quick Basic, acho que era da Microsoft, se não me engano. E depois do Quick Basic vinha o Visual Basic. E aí era legal, tipo, programava pra desktop e tal, fazia umas zoeiras assim, aí aprendia... Tipo, a gente sempre aprendia besteira nessas coisas, né? Chegava na aula de Quick Basic lá, aí a gente descobriu, eu e uns amigos lá, a gente se juntou e achamos a documentação. Tinha um help lá do Quick Basic, achamos a documentação dele e a gente achou um comando lá que tocava música. Acho que era um play, alguma coisa assim. E você colocava as notas ali e tal, e tipo, a gente tocava... eu sempre toquei teclado e o meu amigo tocava guitarra e tal. Então a gente conhecia alguma coisa de música e daí a gente começou a fazer música na aula, né? Aí a gente soltou assim, tipo, a gente colocou acho que o Guns, acho que a gente fez uma introdução do Guns assim na hora e soltamos no meio da aula assim. Aí o professor, pô, eu não ensino essas coisas pra ninguém, os caras prendem não sei de onde. Cara, era muito engraçado, assim. Era bem divertido essa época, a gente fazia muita zona. E o trabalho na escola, assim, era bem cuidar de rede, cuidar dos alunos e tal. E eu lembro que quando eu tava começando, eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia fazer nada sozinho. Eu sempre pedia ajuda pra alguém, sempre perguntava pra alguém.
E o cara que era coordenador na época lá, era o Sérgio, ele era coordenador na época, ele que era o nosso chefe lá. Então ele sempre ajudava, a gente tinha alguma dúvida, a gente ia lá e perguntava pra ele. Só que tinha alguns dias que a gente falava que ele chegava de Chico lá, que ele, né, ele chegava meio brabo assim. Se ele chegasse e fechasse a porta da sala dele, era melhor nem falar com ele. Se fosse falar com ele, sabia que ia levar mijada, né? E o cara chegava brabo, ele fechava a cara assim, né? Aí a galera, opa, fechou a porta, é melhor nem falar com ele. É o sinal. Aí teve... Hã? É o sinal, né? É um sinal. Aí teve um cara que... Teve um aluno lá que tava com problema no teclado dele, desconfigurou o teclado dele. E eu não tinha ideia de como configurar, como mexer nas configurações do Windows naquela época. E daí Aí eu fui lá e perguntei pra ele, né? O cara, ele tinha chegado nesses dias. E eu cheguei lá e perguntei pra ele. Falei, Sérgio, o cara tá com problema no teclado e tal. E eu não sei arrumar, né? Aí ele olhou bem pra minha cara, assim, ele tava olhando pro computador, ele só levantou o olho, assim, olhou pra mim e falou, se vira. Uau, muito bom, né? Na hora, assim, eu virei as costas, fechei a porta, saí, cheguei lá no computador do cara, aí falei, peraí que eu já vou achar uma solução pra você. Aí fui lá na nossa salinha lá dos monitores lá, encontrei tinha internet na época, né, então já tinha internet naquela época, e pesquisei lá na internet como é que configurava e tal, achei o esquema de configuração, fui lá e consegui configurar o teclado do cara. Meu, aquilo me deu uma satisfação gigante, assim, sabe, me deu uma alegria enorme de fazer, eu consegui fazer uma coisa sozinho, não preciso ficar perguntando pros outros. E a partir dali eu descobri que eu não precisava ficar dependendo dos outros pra fazer as coisas, e tudo que eu fazia, eu procurava pesquisar, procurar, e sempre que alguém tinha um problema, eu procurava, eu buscava, a solução e levava pra pessoa. Então, a partir dessa época, assim, eu gostava muito de ajudar as pessoas, e eu sempre gostei muito de ajudar, né? Mas a partir dessa época eu gostava muito de buscar o problema das pessoas e resolver entregar pronto, assim, pro cara, né? Porque, isso me fazia aprender muito. E na época eu consegui aprender muito fazendo disso, né? Então essa foi a experiência que eu tive na escola, assim. Saindo ali do ensino médio, quando acabou o ensino médio, que acabou o estágio, inclusive nessa parte do estágio tinha uns momentos engraçados, assim, também, né? Teve uma vez até que eu lembro até hoje, uma coisa que eu nunca vou esquecer, de um aluno chegou pra gente, cara, meu login não tá entrando, né? Cada aluno tinha um seu login para entrar nos computadores, no sistema lá, e o login dele, ele falou que não tava entrando. Falei, vamos ver o que tá acontecendo, né? Daí o cara chegou lá, falei, tá, digita teu login aí. O cara digitou, eu falei, digita a senha. O cara digitou e ficou olhando pra minha cara. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, ficamos uns 3 segundos se olhando ali, eu apertei o enter e entrou. Aí eu, cara, valeu, não sei o que. Então, tinha umas coisas meio hilárias, assim. Mas daí, saindo do estágio, eu não tinha noção de onde eu poderia conseguir um emprego pra começar a trabalhar, porque eu queria trabalhar na área, que fosse fazendo qualquer coisa que eu mexesse com o computador, podia ser digitando, podia ser formatando, fazendo qualquer coisa. E pra gente ter uma noção que quantos anos ou que época que você tava aí? Cara, isso era em 2002. Eu comecei o estágio lá em 2000, foi até 2002. Então, final de 2002, assim, eu saí e falei, beleza, ano que vem eu arrumo um emprego e tal, né? E não foi bem assim, né? Aí penei pra conseguir emprego, não conseguia emprego, não achava emprego. Porque, na verdade, eu não sabia onde ir pra procurar emprego, né? Não tinha um lugar assim pra dizer, uma agência contrata um front-end, ou vai contratar um back-end, ou vai contratar um desenvolvedor. Eu não tinha noção de onde ir. Então, o que eu fazia? Eu fazia currículos e levava em empresas grandes, assim. Então, eu levei, em Bosch. Eu levava, empresa nada a ver, assim, sabe? Empresa que eu achava que lá dentro poderia ter um setor de informática e eles poderiam me contratar. Era isso que eu fazia. E nunca ninguém me chamou, assim, sabe? Até provavelmente porque eu tinha acabado de ser do curso, então, por não ter experiência, né? Então, dificilmente me chamava. Eu nunca fui chamado por levar currículo, assim, nas empresas. Aí eu lembro que uma vez eu fui no Senai e fiz uma entrevista, que lá eu sabia com que eu ia trabalhar. Fiz uma entrevista, foi minha primeira entrevista de emprego, assim. Cheguei lá e o cara perguntou se eu conhecia se conhecia isso, conhecia aquilo. Já conhecia alguns softwares que eu trabalhava no colégio, lá quando eu fiz estágio, então eu já conhecia. E ele perguntou uns 2 softwares lá que eu não conhecia. Eu falei, não conheço, mas eu posso aprender, né? Aí o cara, não, beleza e tal. A gente volta a conversar e também não entrou mais em contato. Depois eu fiquei sabendo que eles contrataram um outro cara porque tinha mais experiência. Então, naquela época era muito complicado conseguir emprego assim na área, sabe? É uma boa você falar isso, porque eu já fiz isso também, cara, levar currículo impresso, assim, e realmente nunca fui chamado assim, não, mano. É difícil, né? Porque você vai na recepção da empresa e entrega, você não sabe se foi pro RH mesmo, você sabe, é bizarro.
Exatamente. Você nunca sabe o que fazem com o teu currículo, né? É bem isso aí. Sim. E daí você não sabe o destino. E não precisa ser impresso não, viu, cara? Até hoje você manda currículo pra empresas aí e tal, qualquer jeito. Você se perde no fluxo lá do RH e não tem uma resposta. Se você é da área de RH e está ouvindo esse cast, por favor, melhore sua área. Apenas melhore. Feedback de RH é complicado, cara. Vira e mexe assim, eu já mandei currículo para empresas, mas sabe quando você não tá procurando? Você fala assim, só vou mandar. Uhum. Só pra ver. Só pra ver qual é. Aí passa um tempo, eu vou... Você conhece uma pessoa lá dentro, você fala assim, e aí, mandei meu currículo aí e tal, não sei o quê. Ela fala, não tem nada não, cara. Ninguém falou nada não aqui. Aí você fala, é sempre assim. Como assim, cara? O teu currículo fica, você não sabe se o cara usou lá pra anotar um recado pra alguém, rasgar e entregou lá o recadinho no papel. Ou até o currículo digital, ele simplesmente, esse cara quer mandar, vou deixar no arquivo aqui 1 hora, se a gente precisar, a gente chama ele. E fica nessa, isso é bem complicado mesmo. Então essa parte foi bem difícil de eu conseguir emprego. Então o que eu fazia? Eu tentava fazer algumas coisas pra família, né? Então eu era bem o sobrinho. Quando a gente começa, o primeiro site que eu fiz mesmo, que eu entreguei, assim, que eu coloquei tipo em produção, foi um site pro meu tio. Então eu fiz exatamente um trabalho de sobrinho, tá ligado? Tipo, literalmente nesse caso, né? Literalmente. Literalmente, foi de graça. Na época eu ainda, como eu não tinha experiência de nada, eu sabia fazer, mas eu tava estudando porque, querendo ou não, a gente tinha internet em casa, era aquela internet de escada, né? Então era sempre depois da meia-noite ou sábado depois das 2 e ficava o fim de semana, né? Às vezes eu queria baixar o Linux lá, que tava aprendendo, aí comecei a aprender a ver sobre Linux, começava a baixar, nossa, demorava pelo menos 1 semana pra baixar, e daí tinha era um programa, um software, acho que era Smart Downloader, alguma coisa do tipo, assim, que você conseguia pausar o download. Meu, isso era perfeito, porque eu botava ele pra baixar automático, tipo, da meia-noite às 6 horas ele parava pra cortar pra não cobrar, e a partir da meia-noite ele começava de novo. Meu, ele demorava 1 semana pra baixar uns 500 MB, assim. Pode crer, tinha isso mesmo, cara. Smart Download, acho que era isso mesmo o nome do era isso? software. Era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente se era isso, mas acho que era uma coisa desse tipo. E era um softwarezinho da hora, pra baixar coisa grande, assim, que, meu, era... Principalmente DVD do Kurumin, que na época eu tava aprendendo, quando eu ouvi falar de Linux a primeira vez. Eu ouvi falar de Linux a primeira vez no colégio, né? E hoje eu uso Linux direto, assim. Acho que a última vez que eu usei o Windows foi em 2010. Bom, eu não lembro também quando foi, cara. E a partir daí ficava difícil eu conseguir emprego. Então eu tentava fazer as coisas em casa. E na época eu lembro que eu cobrava R$35 por mês do meu tio. Pra poder pagar a hospedagem e pra sobrar acho que uns R$10 pra mim, assim, por mês. Porque eu não sabia nada, então era só pra ter aquele dinheiro mensal, né? Tentar fazer uma rendinha mensal, algum dinheiro pra poder fazer alguma coisa. E ele tinha uma loja de carro, assim. Aí eu lembro que eu fiz com PHP e tal. Foi um negócio bem doido, assim. A primeira linguagem de programação web que eu aprendi, foi no colégio, foi o ASP. O ASP clássico, que a gente chama, né? Que é o ASP velhão. Aspão. Escrevia no bloco de notas mesmo, assim, era muito louco. Aí depois descobri o PHP, falei, cara, pô, que Microsoft o quê? Não sei o quê, essa Microsoft aí quer acabar com a internet, quer fazer tudo fechado e tal. Só que na época que lançaram o IE6 foi uma alegria também, né? Que quando tinha o IE 5.5 lá e o Netscape, quando lançaram o IE6, nossa, aquele ícone todo bonitinho, era um azulzinho assim, brilhoso e tal, e já funcionava CSS2 na época que só tinha artigo em inglês falando sobre isso. Meu, era mó da hora. O IE6 foi uma alegria, né? Pra galera a gente que xingou tanto IE6 de uns anos pra cá, né? Mas sim, na época que lançou foi uma delícia, assim. O 5.5 era terrível, né? E outra, é que a galera de agora não tá muito acostumada mais a ter esses problemas, né, cara? Tipo, antes era tenso. Antes eu acho que, não sei se era antes ou no decorrer dos anos, né, que a gente foi descobrindo as paradas no IE6 que começou a surgir todo o rage, né? Porque as coisas na web evoluíram muito rápido, assim. Então, como o IE não tinha esquema de atualização automática, quando foi lançado o Chrome, que ele automaticamente se atualizava, você não precisava fazer nada, meu, isso foi um absurdo, assim, porque o IE continuou o IE6, daqui a pouco já tinha o Chrome e o Firefox, e o Chrome atualizando automaticamente, e o Firefox sempre lançando versão nova também, e o IE ia ficando pra trás. Aí aquela coisa que era linda antes acabou virando um patinho feio da história, né? Uhum. O IE6 era o bichinho complicado na época. Eu lembro que até tinha
quando você fazia um site, elas colocavam site é compatível com IE6 pra cima, ou esse site é melhor visualizado em resolução 800 por 600. Nossa, tá dando uma nostalgia agora, lembrando dos footer que eu fazia, assim, cara. Meu, cara, e Flash, né? Muito Flash. Que eu aprendi Flash e a ActionScript, né? Na época também, então, tipo, programava muito em Flash, assim, fazia uns bannerzinhos e tal. Inclusive, até esses tempos atrás eu tava olhando uns CDs antigos, umas coisas antigas no HD também que eu tinha de coisa antiga que eu tinha que organizar e achei umas paradas em Flash que eu tinha feito. Até queria um repositório no GitHub, nostalgia. Joguei algumas paradas lá. Joguei algumas paradas lá pra não se perder, porque provavelmente eu vou perder esse HD em algum momento e vou perder isso, então joguei lá algumas coisas que eu tinha na época, assim. Mas era uma época muito massa, só que pra arrumar emprego era muito difícil, assim. E daí eu tentava, fazer isso, né? Aí eu fazia alguns serviços gráficos também, porque eu trabalhava, tinha aprendido na época Fireworks, então eu conseguia vender uns panfletinhos que eu fazia, e daí eu conheci uma gráfica, e essa gráfica eles também trabalhavam, eles tinham uma lan house, e na época eles vendiam um site assim também, tinha um cara que era programador, eu cheguei a trabalhar um tempo com eles assim, só que não foi muito tempo porque o negócio também não foi muito pra frente. E daí eu acabei fazendo alguns freelas pra eles, assim. Fiz alguns sites pra alguns clientes, assim, da cidade local onde eu morava ali, que era a região metropolitana de Curitiba, Fazenda Rio Grande. E é uma cidade pequena ainda, mas a gente acabou fazendo site pra algumas empresas pequenas ali. Eu lembro que ainda a gente pegava hospedagem gratuita. Tinha uma hospedagem que era HPG, mas não era o HPG que a gente usava, porque o HPG tinha muito banner. Tinha uma outra que era .kit.net, que eles não tinham banner no negócio. Saudade do net. Meu Deus. Aí o kitnet era o cara na época, assim, né, pra gente hospedar site, era muito da hora, e eu hospedava site de cliente, diretaço lá, assim, porque era gratuito, e daí, eu consegui ir fazendo esses freelinhas, mas não dava grana, né, aí, daí nessa época, mais ou menos um pouco depois dessa época, comecei a namorar e tal, daí sabe como é que é, né, começa a namorar, eu namorei 1 ano com a minha esposa hoje, namorei 1 ano e a gente queria casar, e eu não tava empregado, só fazia esses freelinhas e não tinha dinheiro, eu falei, como é que eu vou casar sem dinheiro, né, cara, tem que achar alguma coisa pra fazer, né. Aí eu comecei a levar currículo nas empresas pra aceitar qualquer coisa, assim, né? Qualquer coisa que viesse. Isso isso já era 2007. Não, 2007 não, minto. Era 2004 para 2005, assim. Era 2004. Aí em 2005 eu consegui o meu primeiro emprego. Foi numa gráfica, só que eu consegui como auxiliar de produção. Em 2005 isso. E daí eu consegui emprego, daí eu já tava falando com a minha namorada de casar e tal, a gente queria casar. E aí eu falei sempre pra ela, assim que eu conseguir emprego, a gente casa, beleza, né? Achando que casar era fácil, né? Era só casar e boa, né? Só marca a data. Só marca a data, tudo certo. Aí ainda fiz surpresa pra ela, cheguei no dia que eu consegui emprego, aí fui lá, fiz a entrevista, acho que uma semana depois eu consegui emprego, fui chamado, comecei a trabalhar. No primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu já fui no primeiro dia no cartório e já marquei lá do casamento no cartório e tal. 3 meses depois, assim, peguei, aí falei pra ela, nosso casamento tá marcado pro dia tal. O quê? Não acredito. Que isso, cara? Não, tá fiz umas doideiras. Surprise. Fiz umas doideiras, assim. Isso foi em 2005, mas tô casado com ela até hoje, cara. Olha aí, hein? Foi escolha certa. Passamos uns perrengues, assim, mas foi legal, assim. Foi uma experiência... Tá sendo uma experiência massa. Todo dia uma experiência diferente, né? Então, e daí eu comecei nessa empresa como auxiliar de produção. E era uma gráfica, então eles tinham vários setores, assim. E eu comecei no setor onde a gente... Era o setor que chamavam de destaque, só que não era a gente que ficava em destaque, a gente tinha que destacar as caixinhas lá, que eles faziam caixinhas de remédio, caixinha de perfume e tal, e vinham numas folhas inteiras, assim, a gente botava umas folhas, aí passava num setor de vinco, eles meio que pré-cortavam, assim, as caixinhas e ia pro setor de destaque. Quando chegava no setor de destaque, a gente pegava um monte de folha, assim, botava numa mesa e tinha um martelo de borracha. A gente batia esse martelo de borracha do lado para poder tirar o excesso e separar as caixinhas para depois ir pro setor de colagem, eles colarem e entregar as caixinhas. Caralho, produção mesmo. Era produção mesmo. E eu, nunca fui acostumado a puxar peso, assim, né, cara? Sempre fui fraco, assim. Sempre fui muito fraco, assim. Nunca fui de carregar peso e tal. E, cara, aquilo pra mim, a primeira semana daquilo foi, praticamente a morte, assim, eu queria pedir pra sair, assim, só que eu falava, não, cara, eu não posso, que eu já marquei meu casamento, eu tenho que continuar. E, a primeira semana foi muito difícil, assim, e aí depois eu vi que tinha 2 tios meus que trabalhavam lá dentro, né, eu já tinha pedido emprego pra eles antes, pedido pra eles me ajudar e tal, e eles nada, e eu lembro que depois
depois que eu entrei, eles até ficaram surpresos. Nossa, você tá aqui e tal. Eu falei, pois é, consegui entrar. Chupa, tio. Né? Por aí. E daí, beleza. Daí quando eu tava lá dentro, eles trabalhavam no setor de colagem, que era um pouco mais tranquilo que esse setor de destaque. Daí eu fiquei um mês trabalhando nesse setor de destaque. E daí eles conseguiram pra mim lá na colagem. Aí beleza, lá na colagem era mais tranquilo e tal. Comecei a trabalhar lá. E daí comecei a dar uma olhada na galera que trabalhava no setor de informática, né? Falei, onde é que é esse setor de informática? Deixa eu ficar de olho aqui, porque se eu conseguir sair de um setor pra outro, então é provável que eu consiga ir pra lá, né? E fiquei fuçando pra ver. Eu vi que tinha uma galera que trabalhava com design lá, e eu gostava de brincar com algumas coisas de design, nunca fui um muito bom designer, mas eu curti essa parte de fazer arte, assim, arteiro, né, não artista. Todo mundo tem um passado, cara. Olha aí. Não, começou com ASP, depois PHP, depois design. É o clássico do É o front-end, né, pacote cara? do front-end, cara. É por aí. E nessa época eu tava estudando, acho que 2004, ele foi a bolha do front-end e tal, né, que saiu Web 2.0, não sei o que, tables e pá. E daí, tipo, a hora que saiu essa parada, assim, tipo, eu tava só fazendo o site no Dreamweaver e tal, né? Aí quando eu vi a primeira vez, eu lembro que o site do eMasters era muito acessado ainda, hoje ainda é, mas na época era, tipo, era a referência, assim, pra mim, o site do eMasters. E saiu uma matéria, assim, Web 2.0, deu, como assim, cara? Tipo, tem outra versão da web? Ninguém me avisou. Aí eu comecei a ler os artigos, assim, dos caras falavam, não, é uma nova forma de fazer e tal, a bolha da web e tal. Que bolha, cara? Como assim? O que tá acontecendo, né? Daí que eu comecei a me inteirar e ver o que tava acontecendo, né? Aí, nessa época, eu tava estudando mais a parte de front-end, que não tinha esse nome front-end, mas aí que eu comecei a estudar HTML de verdade, CSS de verdade, e um pouquinho de JavaScript na época, assim, mas era mais HTML e CSS que eu tava estudando, que tinha, os browsers já estavam aceitando melhor CSS2, então o CSS2 já tava bem definido, assim, então tava legal. E foi nessa época que eu comecei mais ou menos a estudar. Aí nessa empresa, voltando, né? Nessa empresa que eu tava lá no setor de colagem, que eu ficava meio que fuçando esses setores. Eu tentei entrar no setor de informática, não consegui, nem no setor de designer, porque eles só contratavam um designer que tinha um curso da Adobe e tal, umas tretas lá. E o setor de informática era, tipo, 2 caras que trabalhavam, era só eles, assim, que trabalhavam e faziam toda a parte de informática da empresa. Falei, beleza, eu preciso fazer alguma outra coisa pra evoluir daqui, né? E eu lembro que eu fiquei, acho que um mês nesse setor de colagem também, e aí abri uma vaga no setor de controle de qualidade. Falei, opa, já um lugarzinho melhor, né? Talvez eu vou ganhar mais e tal. Na época o salário era 400, eu entrei com R$450 na época. Eu lembro que eu pedi 500 do currículo, e eles falaram, o salário é 450. Deu, não, beleza. Eu tava aceitando qualquer coisa, assim. Mas, aí nessa época eu peguei e me candidatei pra esse setor de controle de qualidade. E eu passei no teste e tal, daí eu comecei a trabalhar, eu acabei ficando 2 anos e meio trabalhando nessa empresa, e os 2 anos e meio nesse setor de qualidade, né? E eles prometendo, vamos aumentar teu salário depois de um tempo e tal, não sei o quê. Aí passou-se aquele tempo, eu falei, espera mais um pouco, não sei o quê, e vai dar certo e nada, e vai dar certo e nada, e nada de aumentar salário. Teve um dia que eu cheguei e fui intimar o chefe lá, o dono da empresa, né? Falei, o negócio é o seguinte, tô trabalhando aqui há tanto tempo, tô ganhando salário tal, tem tal pessoa trabalhando lá, sou eu que respondo a auditoria, sou eu que faço não sei o quê, porque eu fazia tudo lá dentro, né? Eu puxei a responsabilidade tudo pra mim das coisas lá. Falei, não, vou fazer, eu vou mostrar trabalho e eu quero crescer, né? Então puxava a responsabilidade tudo pra mim das coisas que a gente fazia lá. Tem que responder a auditoria. Daí tinha algumas pessoas que eram mais velhas lá no setor, mais antigas, só que tinham vergonha de responder, né? Aí minha chefe falava, pô, Fernando, me ajuda aí, responde a auditoria, vinha auditor e tem que... Não, beleza, pode deixar pra mim. E daí quem respondia as auditorias era sempre eu. No meu horário, no caso, né? Tinha 2 horários. Saía no horário da tarde, era um outro amigo meu também, que também puxava tudo pra ele. E daí eu cheguei a intimar o chefe assim, daí o cara pegou, olhou pra mim, tipo, quem é você, assim, eu nem te conheço, nem sei quem é você, nem sei o que você tá fazendo aqui, né? Vamos ver. Ficou só no vamos ver e acabou ficando nessa, né? Aí eu acabei ficando 2 anos e meio nessa empresa, fiquei bravo e falei, cara, se não tem crescimento aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair, né? Aí eu lembro que nessa época, eu tocava teclado e a gente tava meio que montando uma banda, assim. Acho que era meio coisa de adolescente, assim, né? Ter esse negócio de, vamos montar uma banda e tal. E daí eu tinha com alguns amigos, assim, tinha uma banda meio de rock. Eu tocava teclado e eu era o designer da banda, né? Então eu fiz o logo da banda na época. O designer da banda é bom. Era tipo, era eu que mexia com o computador, então eu tinha que ser o designer, né? Aí eu desenhei o logo da banda e tal. Aí eu lembro que um tio meu que morava em Santa Catarina, em Joinville, eu peguei e mostrei pra ele que eu sempre fui muito próximo dele, assim, daí eu peguei e mostrei pra ele, falei, tio, o que eu fiz e tal, mostrei pra ele o logo da banda, ele, você que fez, como é que você fez? Eu falei, fiz no Corel e tal, aprendi a mexer no Corel, né? Você mexe com Corel, não sei o que, pô, vamos trabalhar comigo, vamos lá pra Joinville, você vai trabalhar comigo lá. Eu falei, tá falando sério? Ele, tô falando sério. Ele falou, vamos, falei que a minha mulher, ela aceitou, eu falei, vambora então, né? Aí eu peguei, pedi as contas da empresa, que nem iam me mandar embora, tentei fazer acordo e não fizeram.
Aí eu pedi as contas da empresa lá e fui bem louco pra Joinville. Nunca tinha saído do Paraná, né? Caraca. Aí peguei e fui trabalhar com ele. Daí a gente morou alguns meses com eles lá, até a gente conseguir algum lugar pra alugar e tal, e se estabilizar no lugar lá. E foi de boa, assim. Daí eu comecei a trabalhar como designer com ele. Eu trabalhei com ele, acho que foi um ano ou 2, mais ou menos. Mais ou menos isso. Aí era uma gráfica, assim, né? E eu fazia, tipo, layout pra placa, layout de faixa, fazia recorte de faixa em adesivo e tal. Fazia um monte de coisa lá, né? Tudo com Corel, assim. Aí aprendi a mexer no Corel virado, assim. E daí, na época, pra não desaprender do que eu tava estudando, que era a parte de front-end, HTML, CSS e JavaScript, eu acabei fazendo o site da empresa. Falei pro meu tio, deixa eu fazer o site da empresa e tal, né? Tinha um cara que tava fazendo lá e tava demorando pra entregar, e daí entregou uns HTML meio louco lá, totalmente sem sentido. Eu falei, não, deixa que eu faço e tal, né? Aí como eu queria fazer, eu falei, não, vou fazer um negócio perfeitinho e tal, né? Comecei a fazer um site, na época tava se falando muito de Ajax, e eu comecei a estudar o que é esse tal de Ajax, e fiz o site todo em Ajax. Nossa, que louco, o site não recarrega, não preciso de frame. Fez uma SPA lá, ó. Tipo uma SPA, exatamente. Mas, tipo, tudo na mão, assim. Não entendia praticamente nada de JavaScript nessa época, assim, né? Tipo, fazia algumas coisas com código copiado e tal. E eu lembro até hoje que eu precisava executar o objeto Ajax. Eu precisei numa página fazer 2 chamadas Ajax. E eu lembro até hoje que, tipo, o código que eu tinha pegado da internet, que fazia aqueles OR para checar o tipo do objeto, né? Se estava no IE, se tinha o XML HTTP request e tal, o XML HTTP request 2. E eu lembro que ele não tava numa função, ele tava tipo num código solto assim. E eu peguei, joguei no arquivo, importei aquele arquivo e boa, né? E daí eu lembro que numa página eu precisei fazer aquilo em 2 lugares. Eu lembro que eu peguei e copiei aquele código pra usar, tipo, 2 objetos Ajax. Eu copiei aquele código e passei em 2 variáveis, assim, pra usar 2 vezes. Meu, tipo, eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo, assim. Mas eu sabia que eu tava copiando muita coisa. Aí eu lembro que na época eu fiz, tipo, o carregamento entre páginas, eu fiz um loading. Aí, tipo, tinha um esqueminha de loading na lateral da tela, fazia com esmaecendo, assim, e fiz com JavaScript puro também, pesquisei como fazer esse tipo de efeito, e consegui fazer um loadingzinho dele, mostrava quando eu tava carregando a página. Ficou daorinha o site até. Fez como se fosse o Flash. Como se fosse o Flash, exatamente. Exatamente, pensando exatamente no Flash. Só que todo sem Flash, todo em HTML e CSS e com o tiquezinho lá do XHTML passando, né? Tudo verdinho lá, XHTML strict e tal, tudo bonitinho. Tinha Tinha o selinho. Tinha o selinho. Validator lá, né? O validator do CSS. Exatamente. Do CSS e do HTML, tinha dos dois. Boa. Aí, pô, legal e tal, né? Pô, fiquei mal feliz que fiz o site e tal, consegui fazer o sitezinho, beleza. E daí ficou nessa, né? Aí trabalhei nessa empresa 1 ano, daí eu lembro que tinha um amigo meu que trabalhava numa empresa que era uma produtora de TV. E ele falou, cara, eu tô saindo da empresa, precisava de alguém pra me substituir, você não quer entrar lá? Pô, você vai ganhar tal, pô. Falei, cara, ia ganhar mais do que eu tava ganhando no meu tio. Já tinha pedido aumento pro meu tio, ele falou, pô, tava meio complicado e tal de dar aumento. Falei, cara, o que precisa fazer? Dele, vamos um fim de semana lá que eu te mostro o que tem que fazer. Beleza. Aí fui um fim de semana com ele na produtora, nunca tinha feito nada de edição de vídeo, assim, nunca tinha visto na minha vida. Cheguei lá, o máximo que eu tinha feito de edição de vídeo era Flash, né? Na timeline do Flash lá. Aí cheguei com ele no fim de semana, ele mostrou, ó, cara, tá aqui, tem você vai usar mais o Adobe Premiere, você faz isso aqui, tem esse programa, você tem que entregar tal dia, beleza, isso aqui. Falei, então tá, peguei, anotei num caderno, anotei os atalhos que precisava fazer, e a primeira semana ele ia ficar me treinando, cheguei e falei pro meu tio, ó, vou sair, apareceu uma oportunidade melhor e tal, obrigado por tudo aí, um abraço, e peguei e saí, né, e vi que, porque eu acho que é assim, né, tipo, isso é até uma dica pra galera que fala, pô, tô no emprego, não tá me valorizando e tal. Se o emprego não vai te valorizar, tem vários outros lugares que você pode procurar pra trabalhar. E às vezes não é nem que a empresa não quer te valorizar, é porque a carga tributária que as empresas pagam hoje é tão alta que às vezes fica difícil mesmo de pagar um salário melhor. Isso a gente entende, a gente sabe. Só que a gente também quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer ganhar mais pra poder ter uma vida melhor e poder, né? E poder viver melhor. Então acho que a gente tem que ir atrás também de outras oportunidades, sabe? E essas oportunidades, quando você vai atrás, elas vão surgindo, assim. E essa foi uma oportunidade que surgiu pra mim, né? Essa foi uma oportunidade que surgiu pra mim. Meio louca, mas surgiu. Não, tipo, completamente fora do que eu fazia, assim, nada a ver. Tipo, editar vídeo, assim, eu nunca tinha feito na minha vida, né? E beleza, cheguei lá, cheguei na produtora e comecei a trabalhar com isso, a fazer esse esquema, editar vídeo, aprendi a fazer, entregava os programas, tipo, em dia, assim, aí consegui fiz um Excel lá com os programas, tinha as datas certinho dos programas, organizei certinho como é que ia ser gravado, depois de um tempo, depois que eu tinha aprendido, né, depois que eu já tinha controle da situação, eu sabia o que estava acontecendo, aí eu organizei numa planilha do Excel, então eu sabia exatamente cada dia o que iam gravar, eu deixava preparado o que cada pessoa que ia fazer essa gravação ia gravar, e eu tinha o tempo certinho para editar.
digitar. Então, o tempo era sempre no talo, assim. Se desse qualquer probleminha em alguma fita, que a gente mandava uma fita e ia pra RIC TV depois. Aí, se desse qualquer probleminha na fita que fosse mandar naquele dia, aquele programa já não ia pro ar. Já ia ter que reprisar ou fazer alguma coisa do tipo. Todo dia tinha que mandar programa. E daí eu fiz essa organização. De vez em quando falhava, assim, mas na maior parte do tempo eu conseguia mandar todos os programas. Então foi uma experiência legal, assim, sabe? Eu fiquei acho que 1 ano e pouco nessa empresa. Depois disso, e lá também eu procurei fazer alguns sites, né? Fiz alguns trabalhos como freela e tal. E fiz o site da empresa. Comecei a fazer o site da empresa, na verdade, mas por conta própria, porque quem tava fazendo era uma outra produtora de site. Então, na época, eles não deixaram eu fazer, mas eu tava fazendo por conta própria para aprender e para me manter, não esquecer o que eu tinha estudado até então, né? E aí, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na primeira agência, né? Era uma agência do sogro de um amigo meu e era em Curitiba. Então, a gente tinha que voltar para Curitiba, né? Aí, falei pra minha mulher, ela, beleza, vamos lá, né? Minha mulher sempre comigo, né? E a gente voltou pra Curitiba e começamos a trabalhar com ele. Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer... primeiro eu não queria vir trabalhar com ele, né? Ele me ofereceu, eu tava trabalhando nessa produtora, deu, não vou sair daqui, tá legal aqui pra mim e tal, né? Não vou sair daqui, mas eu te ofereço salário e tal, né? Falou, bom, vai me oferecer um salário melhor que aqui. Cheguei, conversei com eles lá na produtora, eles falaram que nenhum me ofereceu um salário melhor e mesma coisa, né? Peguei e saí e fui pra essa outra empresa. Mais um desafio, né? Sair do certo pro duvidoso. E cada empresa que eu saía, eu nunca saía assim, na boa, né? Beleza, vou sair, vai dar tudo certo. Eu sempre saí com aquele pensamento, mas e se chegar lá e eu não produzir o suficiente? Se chegar lá e eles acharem que eu não sou bom o suficiente e me mandarem embora, né? O que vai acontecer? Então, eu sempre vinha essa sensação, sabe? Só que, querendo ou não, eu dentro de mim lutava contra isso, né? Pra ir em frente e falar, não, é uma oportunidade e eu preciso arriscar, né? Se eu não arriscar, eu nunca vou crescer. E eu já tinha tido outras experiências de ter tentado e ter dado certo, né? Falei, então a gente precisa arriscar, né? E aí eu acabei indo trabalhar com esse sogro do meu amigo, e lá era uma agência mesmo, a gente fazia site, e acabou que no final, o resumo da história, o cara deu golpe em todo mundo, foi embora, fugiu, deixou conta no banco, e a gente ficou, na mão, assim, o cara, ele pegava... Ele cobrava site dos caras. Ele pegava layout pronto, pra você ter uma ideia. Os caras chegavam. Quando eu cheguei lá, né? Os caras pegavam um layout pronto da internet e ele cobrava preço de um site normal, assim. Cobrava 2.000. Dependendo do dono da empresa, porque ele tinha uma lábia muito boa. Então, dependendo do dono da empresa, ele vendia pelo valor que achava que o cara pagava, assim. Então, tinha uns que ele vendia por 2.500, uns ele vendia por 5.000. Sitezinho, layout pronto, assim, sabe? Pior que o Wix, assim. Não que o Wix seja ruim, né? Mas, layoutzão, assim, que você pega na internet que tem site de bicicletaria, o mesmo site da farmácia, que é o mesmo site da padaria, que é o mesmo layout, assim, né? Sim. E daí ele fazia isso e cobrava dos caras, ele cobrava em boleto. Ele gerava boleto, né? Entregava pros caras. E daí no boleto, ele falava pra gente que os esquemas que ele fazia, boleto ele conseguia receber do banco à vista com 30, 60 e 90 dias. Então, boleto que seria pra 90 dias, ele conseguia receber ainda do banco esse dinheiro direto. E ele fazia isso. E de alguns clientes ele acabou falsificando a assinatura, gerando boleto falso, assim, e ia lá no banco e trocava. Cara. E o banco, nem invalidava a assinatura, se era a assinatura do cara mesmo, sabe? Então, deu uma zona, assim. E ele, tirou uma grana da empresa, de todas as contas de banco que ele tinha, ele rapou o limite, e o cara simplesmente, de um dia pra noite, assim, o cara sumiu, assim, ninguém sabia, cadê esse cara, né? E o cara tinha sumido e ninguém sabia dele, mas largou a mulher com o filho, foi tenso naquela época. Só treta. E daí naquela época eu tava com esse meu amigo, né? E daí a única coisa que sobrou pra gente foi de referência. A única coisa que sobrou, porque a gente já tava não sei quanto tempo recebendo o salário pela metade lá, porque ele não pagava a gente, uns 2 meses recebendo o salário pela metade. E aí esse meu amigo falou assim, cara, vamos começar um negócio junto, né? Vamos começar uma agência a gente já, ele era vendedor, ele tinha contato com os clientes, e eu era o que desenvolvia os sites, né? Que quando eu cheguei lá eu falei assim, não tem esse negócio de fazer site pronto não, vamos desenvolver do zero e tal, vamos botar selinho da W3C e entregar um negócio direito, né, mano? E daí começou, só que daí provavelmente o cara viu que tava meio que tendo prejuízo por causa disso e vazou, né? E daí eu com esse meu amigo falamos, vamos começar um negócio, vamos fazer direito, né? Já tem os clientes, a gente explica a situação pros clientes, os que quiserem ficar, continua, a gente faz o site com eles, eles pagam pra gente, os que não quiserem, beleza, né? Fazer o quê? É a opção deles. E nessa época a gente conseguiu ficar com alguns clientes e começar uma empresa nossa, né? Foi meio complicado, assim, porque empresa 50% é bem complicado, sociedade 50%. Então, uma dica para quem quiser fazer sociedade, antes de você fazer uma sociedade 50% pense bem, porque é perigoso, às vezes, acabar perdendo a amizade. Eu não cheguei a perder a amizade com
esse meu amigo, mas foi bem complicado, assim, a gente se manter. A gente acabou ficando um ano junto, tocando os negócios, e apareceu uma oportunidade para trabalhar em Joinville de novo. Então, era nessa mesma empresa que eu tinha trabalhado na TV, só que ela tinha virado uma agência web, que provavelmente eles viram que o ramo estava indo bem e tal, então eles tinham a produtora de TV e tinham uma agência, e como eles sabiam que eu já fazia site, eles me chamaram para trabalhar com eles e tal, né? Falei, beleza, né? Na verdade me chamaram não, eu mandei e-mail para ele e falei, o negócio é o seguinte, a situação tá assim, assim, assado, eu tô precisando de alguma coisa, você me consegue um emprego aí? Aí ele falou, cara, a gente tá abrindo uma agência web aqui, se você quiser vir trabalhar com a gente, você vai trabalhar na agência. Eu falei, opa, perfeito. Então, tipo, meio que eu arrisquei e deu certo, sabe? E a gente voltou pra Joinville. Isso em 2011, eu acho. 2011, 2012, mais ou menos. Não, acho que foi 2010. A gente voltou pra Joinville, aí eu comecei a trabalhar nessa agência. Aí lá em Joinville tinha uma agência um pouco maior, mais de renome e tal. E eu peguei e falei, vou experimentar mandar currículo pra essa outra agência, né? Que essa agência que eu tava era menor e tal, e não tinha muito cliente. Não parecia que ia andar muito bem, né? Mandei e-mail nessa outra agência de Joinville, eles me chamaram, foi meu primeiro emprego como front-end, assim, né? Que eu chamaram assim, que eu lembro que abriu vaga no Twitter, assim, precisamos de front-end, em 2010, 2011, por aí. Acho que foi 2011. Essa época, acho que começou a se cunhar o termo mesmo aqui no Brasil, né? Agora já tinha um tempo, mas acho que foi nesse período mesmo, cara. Foi por aí, né? Foi um pouco antes. 2009. Tinha, né? 2009 tinha, mas era, que nem ele falou, era bem raras as vagas, assim, na maioria, tipo, era webmaster, Web designer, né? Webmaster, web designer. Era mais web designer também, pra front era web designer, né? O web designer era o que fazia o HTML e CSS, o webmaster era o cara que cuidava de tudo, né? Isso, exatamente. Era o full stack hoje. É o full stack. É bem por aí, full stack hoje é o webmaster de antigamente. Isso, exato. Mas enfim, aí eu consegui vaga nessa empresa, como eu tinha portfólio, porque, né, que quando eu tava de sócio com esse meu amigo, a gente fez em média uns 60 sites por baixo, assim. Tipo, a gente fez muitos sites, assim, e a gente cobrava muito barato. E esse foi o nosso erro, sabe, de cobrar muito barato pra fazer um negócio muito perfeito. Eu queria fazer tudo perfeito, o máximo possível, e às vezes demorava pra entregar e tal. Só que acabou que gerou um portfólio legal pra mim. E eu consegui, tipo, ter um portfólio massa, a galera lá na agência olhou meu site e falou, pô, você que fez e tal, pô, você já escreve em XHTML, não sei o que, escreve em XHTML, pá, pô, código bonitinho, validando, né, validando no W3C e tal, e eu gostava de cuidar bastante da qualidade, e nessa época eu comecei a estudar mais a fundo JavaScript, assim, e foi nessa época que eu conheci o jQuery também, mais ou menos em acho que mais ou menos 2010, 2009 ali que eu conheci o jQuery. E nessa época de 2011 ali eu comecei a estudar um pouco mais de JavaScript para entender o que o jQuery fazia por baixo dos panos ali, né? Aí eu acabei ficando nessa agência, trabalhando nessa agência, aí fiquei acho que uns 2 anos e pouco também nessa agência, aí resolvi sair, tive alguns contratempos lá dentro, aí pedi pra sair, aí nesse tempo que eu pedi pra sair, uma outra pessoa de uma outra agência lá de Joinville também entrou em contato comigo e falou, cara, conheço teu trabalho e tal, vi teu portfólio, não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, legal, já tava saindo da outra empresa, aí fechei com ele e fiquei nessa agência. Nessa agência era só eu de front. O front que trabalhava lá tava saindo fora, ia entrar eu de front-end, ia ficar só eu de front-end. E o dono da empresa era designer e eu era o front-end na época, né? Uhum. E ali foi uma experiência muito massa pra mim, não só ali, porque toda empresa que eu trabalhei eu aprendi muita coisa, assim, mas ali foi o lugar onde eu pude colocar em prática muito do meu aprendizado, porque como era só eu de front-end, eu podia testar muita coisa. Então, tipo, eu pude testar pattern de projeto, eu pude testar, aprender JavaScript, fazer slide na mão, assim, para aprender a fazer slide e entregar site e tal, eu fazia o slide na mão para aprender a fazer como é que o slide funcionava, e eu tentava fazer as coisas, tipo, tudo na mão, assim, pra entender mesmo como é que funcionava, e ele prezava muito pela qualidade. Você mandava o pull request e você mesmo aprovava, né? Na época não tinha nem isso. Quando eu cheguei lá... Mas, tô brincando. Não tinha nem... mas era mais ou menos isso. Na verdade, né, cara? Tipo, eu mandava direto na master, assim, já, né? Que era só eu mesmo que codava, né? Era eu e mais o cara que era back-end, né? Então a gente trabalhava na master, o máximo de conflito que dava, a gente resolvia ali na hora, né? Então, como era mas só não é assim que... Não é assim o certo, cara? Não é assim que faz? Não é assim que faz? E a gente resolvia conflitos na hora, assim, e a gente se resolvia. Então a gente conversava bastante, assim, a gente conversava entre nós dois lá, e a gente resolvia muita coisa. Então ali foi um lugar onde eu tive um aprendizado muito grande, assim. Eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa, e nesse tempo que eu fiquei nessa empresa, eu tava ficando meio, digamos, obsoleto, assim, eu tava ficando chateado de ficar lá, porque eu tava fazendo muito HTML, CSS, e eu queria trabalhar mais com JavaScript. Eu queria trabalhar mais com JavaScript para aprender mais JavaScript e tal. Eu consegui fazer uns projetos legais lá dentro dessa empresa com JavaScript, mas eu acabei
foram poucos, assim, sabe? A gente trabalhava mais com site e-commerce, então era mais HTML e CSS, eu tava meio cansado já de fazer HTML e CSS. Falei, pô, eu quero trabalhar mais com... Você tem drogas, cara, né? Sendo mais pesadas, as mais pesadas. É por aí. É por aí. E na época eu queria trabalhar com JavaScript. E eu lembro que eu queria sair da agência porque eu via, pô, esse modelo de agência é difícil porque, tipo, moço, você tem que vender. Você tem que vender um site e pra você conseguir uma grana pra manter no próximo mês, você tem que ir lá e vender outro site, fazer do zero e tal. E é um tipo de negócio que eu nunca acreditei muito que funciona muito bem. Tanto que as empresas que eu trabalhei, as agências que eu trabalhei, elas acabaram virando agência mais de marketing do que agência de criação de site, porque o marketing tem uma recorrência, né? Eles conseguem fazer uma recorrência no tipo de serviço. E o website é muito mais difícil você fazer isso, né? Exato. Aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com JavaScript, fazer alguma coisa com JavaScript, trabalhar com produto e tal, porque daí pelo menos o produto é uma coisa recorrente, eu vou estar sempre mexendo no produto, vamos estar sempre melhorando o mesmo produto e tal. Eu vou arriscar, né? Só que eu não queria sair daquela agência para trabalhar pros outros, assim, né? Eu tava prestando serviço já naquela agência como MEI, tinha aberto o MEI e tava prestando serviço. Eu falei, vou sair daqui pra abrir um negócio próprio, né? Quero fazer uma coisa minha e trabalhar pra mim, né? E apareceu uma oportunidade de trabalhar no Conta Azul, que era lá em Joinville também. Apareceu uma vaga de front-end e tal. Eu falei, cara, eles trabalham com produto, é minha oportunidade, né? Eu falei, pô, mas eu não queria sair pra trabalhar pros outros, né? Aí eu pensei, bom, eu vou dar um passinho pra trás, né? Vou pensar, vou dar um passinho pra trás pra tentar... para ganhar mais experiência, para poder entender mais o que eu tô fazendo e entender melhor como um produto funciona também, para que amanhã eu consiga, eu tenha uma experiência melhor nessa área e possa fazer alguma coisa por conta própria, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu peguei, aceitei, comecei a trabalhar no Conta Azul e, foi uma experiência gigante para mim lá, assim, foi muito legal. Eu comecei, acho que em 2014, a trabalhar lá, fiquei até final de 2015, mais ou menos, trabalhando com eles. E, lá foi uma experiência sensacional pra mim, assim, eu gostei bastante de ter trabalhado lá. Saí de lá porque um amigo meu de São Paulo falou pra mim sobre do Zimp, no caso, né, que era uma startup que estava começando, eles já estavam há um tempo tentando fazer alavancar a startup, e nessa época eles estavam precisando de alguém de front-end, e ele falou pra mim, cara, se quiser a gente faz um contrato de vesting e tal, e você começa trabalhando pra gente, prestando serviço aqui, e depois você entra como sócio, né? Falei, cara, não tem nada a perder, né? Já fiz tanta loucura nessa vida, vamos arriscar, né? E daí, final de 2015, aí eu comecei no Zimp. E hoje é a empresa que eu tô trabalhando, né? Então a nossa stack hoje lá dentro é JavaScript, é Node, React. Então a gente trabalha muito com JavaScript, assim, e a gente está fazendo a empresa funcionar. No começo desse ano, a gente conseguiu fechar uma parceria com a RedPay, não a RedPay do Itaú, a outra RedPay, redpay.com.br, que a galera confunde, né? Tem a rede do Itaú, é outra RedPay, é uma empresa lá de São Paulo, que eles têm uma máquina de cartão e eles têm uma bandeira de cartão também. E a gente fechou uma parceria com eles e a gente agora está fazendo uma implementação do nosso programa de fidelidade na maquininha de cartão, porque antes o nosso programa era só online, né? Para você ganhar ponto e resgatar produtos com os pontos que você ganhou, era só online. E agora a gente está criando um aplicativo para funcionar direto na maquininha de cartão. Então o cara vai conseguir pontuar direto com o cartão lá, direto na maquininha. Então, interessante isso, negócio cara. Você comentou que no começo que você entrou de sócio, é isso, né? Isso. Ah, legal. E como que foi esse processo, assim, também de sair de uma empresa grande e tal, para ir para algo mais pé no chão ali. Foi algo assim, tipo, quando Como a sua esposa reagiu? Cara, a minha esposa, ela sempre confiou bastante em mim, assim, sabe? Porque eu sempre falei pra ela, quando eu comecei a participar de evento, assim, eu falava pra ela, o negócio é o seguinte, eu preciso começar a participar de evento, porque nos eventos, além do aprendizado, porque eu nunca fui em evento só pra ouvir palestra, eu sempre procurava fazer networking com a galera. Então, pra mim, evento sempre foi isso, sabe? Sempre foi chegar lá, conversar com as pessoas, fazer networking, conhecer pessoas novas, talvez trocar cartão, sabe? Falar de negócios assim. Inclusive, foi assim que eu conheci o Luan, né, o Luan Muniz, que é meu sócio hoje, que conversou comigo sobre o Zimp. Eu conheci ele em BH em 2014, quando ele... já conversava com ele pela internet, mas conheci ele pessoalmente em 2014, no WordCamp BH, e foi numa conversa de bar, assim, que a gente tava no barzinho lá, que era um dia antes do evento, ainda a gente conversando, ele falou, cara, eu tô indo pra São Paulo e tal, ele morava no Rio, tô indo pra São Paulo, a gente vai começar um projeto assim, assado, daí eu vou começar de sociedade, pô, que legal e tal, e
tipo, no outro ano ele veio falar comigo, cara, a gente tá com um projeto assim, acho que foi em 2013 que a gente conversou, e 2 anos depois ele veio falar comigo. E ele veio falar comigo, cara, o projeto tá assim, assim, assado, e ele pegou e falou, né, só que você vai entrar como sócio, tem todos os riscos, né? Tem o risco de a gente ficar sem grana, tem o risco, né? Porque a gente tinha uma grana de um pouco investimento que a gente tinha conseguido, mas não era suficiente para manter a empresa rodando para sempre, né? A gente precisava fazer o projeto rodar e botar ele para funcionar para a gente conseguir fazer a empresa girar com grana, né? E tipo, na época foi exatamente o que aconteceu. Aí eu peguei e falei pra minha mulher, falei, tem risco, mas tem as vantagens se a gente assumir o risco e tipo, o negócio funcionar, né? Então eu acabei aceitando e falei pra ela tava ciente dos riscos também, deixei bem claro pra ela os riscos. Ela falou, eu confio em você, sei que o teu trabalho confio no teu trabalho, e assim a gente foi. Então hoje a gente tá trabalhando, tá de boa. Eu sei que teve uma época no Zimp ainda um pouco mais apertada que a gente ficou realmente sem grana, e eu consegui uns freelas, consegui com alguns amigos ainda fechar alguns contratos na empresa, uma empresa do Rio. Aí eu tava prestando serviço pra eles, inclusive, e eu fiquei esse tempo pra conseguir levantar essa grana, assim, sabe? Então foi só uma grana, assim, pra poder me manter mesmo, né? Nesse tempo. Que é o lance é o que você falou, né? É o risco, né, cara? Quando você assume o risco, não é só, beleza, vou assumir aqui que, tipo, se der certo, todo mundo fica rico, mas pode acontecer o contrário, né, cara? Pode se fuder bastante e não ter grana pro mês que vem, né, velho? Exatamente. E não só pode acontecer como aconteceu, né? Aconteceu exatamente isso. E aí eu tentava, tipo, ter algumas cartas na manga, né? Então, tipo, em 2015... em 2014 eu abri meu blog, né? Eu criei o domínio lá, o da2k.com.br. Esse domínio eu criei em 2012, na verdade, que foi nessa primeira agência que eu trabalhei, nessa agência grande. A galera lá ficava me zoando, né? Porque eu falei que o meu sobrenome era da Tchuca, e daí eles iam conversar comigo lá via chat e eles mandavam o da2k, né? Da Tchuca, kkk, não sei o quê. Zoando assim. Eu falei, vocês vão ficar zoando, né? Beleza, vou comprar o domínio e vai acabar com essa zoeira. Acabei comprando o domínio e ficou da Tchuca, né? E daí, nessa época, eu comprei o domínio. Em 2014, eu comecei... Aí eu não sabia o que fazer o blog. Eu sempre gostei de contar piada. Sempre fui o palhaço da empresa, assim, né? De tentar levar alegria pra galera, assim. E eu falei, Aí comecei o blog, coloquei algumas piadas, assim. Não rolou muito bem. Aí mudei. Aí em 2014, eu escrevi 2 posts. Aí no final de 2014, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava com muita coisa na minha cabeça, com muita coisa que eu tava estudando, que eu tava aprendendo, e eu queria compartilhar aquilo, né? Eu queria compartilhar aquele conhecimento. Eu falei, vou fazer um desafio pra 2015, um desafio próprio, assim, um desafio interno, né? Só que eu não vou fazer o desafio sozinho, vou fazer um desafio público. Falei, vou escrever um post por dia no ano de 2015 inteiro. Falei, cara, vou fazer isso. Só que eu pensei assim, eu vou fazer o desafio pra mim, tipo, a qualquer momento eu posso me enganar, né? Falei, vou lançar público. Aí, no dia 31 de dezembro de 2014, eu escrevi um post no meu blog e falei, vou fazer um post por dia em 2015. Olha aí. Aí compartilhei no Twitter, compartilhei no Facebook e tal, e a galera, vou cobrar, não sei o que, quero ver, beleza, né? Comecei a fazer, cara. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, cara, eu fiz todos os dias. Eu fiz por 72 dias seguidos. Eu consegui escrever 72 posts. E aí a galera me pergunta assim, mas você já tinha esses posts escritos e tal, né? Você já tinha escrito, como é que você conseguiu escrever tanta coisa? Eu falei, cara, não tinha nada pronto. Eu fui escrevendo, assim, coisas que já estavam na minha cabeça. Às vezes projeto open source, eu escrevi o processo de como eu tava criando. Tem um projeto, inclusive, que tá com 404 estrelas agora, acabei de olhar no GitHub, um projetinho, uma libzinha de Ajax que simula uma interface com Promise, assim, e eu criei lá no meu blog, os posts com todo o processo de criação da ferramenta, com os testes para a ferramenta, tipo, tudo com TDD bonitinho e tal, explicando certinho como é que eu fazia, e acabei evoluindo a ferramenta e eu uso ela em alguns projetos hoje, e tá lá no GitHub, né? É um projetinho que tem 2K, é bem pequeno, assim, e ele tem uma interface, você usa Ajax como uma interface tipo de Promise, assim. A ideia no começo era meio que simular o que o jQuery fazia, para não precisar usar o jQuery só para fazer Ajax numa aplicação. E depois eu só troquei os métodos lá de done e error pra done e catch, pra ficar no padrão de promise, assim, mas não funciona exatamente igual promise, que ele roda uma vez só o done e o catch, mas ele tá lá, ele é pequeno, ele funciona pra propósitos pequenos, assim, que você precisa fazer request simples, post, get, de boa, então eu tô usando no Zimp ele, inclusive, e ela funciona de boa, e eu acabei fazendo esse tipo de coisa, né, e com essa divulgação, eu enchi o saco de muita gente, assim, nessa época, porque todo post que eu escrevia durante o dia, eu ia lá e compartilhava no Facebook e no Twitter, e no Facebook eu compartilhava em
todos os grupos que eu tava, assim. Aí tinha uma galera, pô, da Silk Spammer, não sei o quê. Daí a galera postava print lá, né? Recebendo, tipo, 30 notificações dos 30 grupos que eles estavam, que eu também tava. Mas é normal, cara. Acho que uma galera fazia isso também, né? É porque todo mundo entra nos mesmos grupos assim, e aí divulga, né? Era bem isso. Só que tinha uma galera que falava assim, cara, não, mas não tem problema, você tá compartilhando conteúdo, continua. E daí eu ficava meio com vergonha no começo, assim, né? Aí depois a galera falava, não, cara, continua porque teu conteúdo tá legal, tá me ajudando. E eu consegui ajudar uma galera, assim, e várias pessoas passaram a me conhecer a partir dali, né? A partir do meu blog. E eu vi que tinha, tipo, muito pouco conteúdo relacionado a JavaScript puro, assim, né? Pra se aprender JavaScript puro. E eu penei muito pra aprender JavaScript, né? Eu estudei por, uns 5 anos, assim, mais ou menos, a fio pra poder entender mais ou menos o que era o JavaScript, li livro, sabe? E a gente, muitas vezes, onde você, tipo, procura pra começar com JavaScript, o cara vai lá e te ensina DOM. Pra você manipular o HTML é assim, pra você manipular o CSS é assim. Eu falei, não, cara, não é isso que eu quero aprender linguagem. E eu comecei a estudar muito, assim, e nessa época de 2015 eu já tava mais tranquilo com JavaScript, já tava fazendo vários projetos com JavaScript, já tava trabalhando no Conta Azul e tal. Então eu já tava com um domínio legal de JavaScript. E já tinha um público legal acessando meu blog, assim, e eu falei, cara, eu vou lançar um curso de JavaScript. E peguei e lancei. Você leu um blog de investimento e falou assim, preciso de capital de vários lugares diferentes. Eu tenho o Freela, tenho o Zimp e agora eu tenho tipo, na época eu não tinha Freela, na época eu tava full no Zimp e eu sabia que a qualquer momento podia dar treta, né? Eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa, alguma renda extra, alguma coisa assim pra fazer alguma coisa, né? E eu fiz o curso e falei, cara, vou fazer esse curso, vamos ver o que vai dar, né? Lancei o curso, tipo, uma galera comprou na pré-venda, assim, tipo, acreditando porque viram meus posts e viram quanto eu entendia de JavaScript, então eles acreditaram já no meu projeto ali de cara. Então várias pessoas compraram na pré-venda quando eu lancei, e hoje, tipo, até hoje eu não tive nenhuma reclamação, assim, dizendo, pô, cara, teu curso é um lixo e tal, não gostei. Sempre, tipo, todos os feedbacks que eu tive foi a galera, pô, cara, eu já consegui emprego por causa do teu curso. Teve um cara que ano passado mesmo, ele comprou meu curso e falou comigo, cara, eu tava... tipo, eu não sabia nada de JavaScript e hoje, um ano depois, eu já consegui criar uma aplicação. Ele tá fazendo o curso de React também, que é o outro curso que eu tenho. Ele falou, cara, eu já consegui fazer uma outra aplicação em React. Eu tô com 2 aplicações que eu fiz sozinho em JavaScript, assim, eu consegui fazer. Então, tipo, eu consegui evoluir muito em um ano, assim, sabe? Então, tipo, os feedbacks que a galera tem me dado são muito bons. E eu tentei fazer num modelo que fosse, tipo, cada aula... Eu fiz cada aula de mais ou menos 1 hora, e essa aula é dividida sempre em 6 vídeos de mais ou menos 10 minutos. Sempre passa um pouco, né? No final deu 36 aulas e deu 42 horas mais ou menos no total, o curso. E eu tentava fazer, tipo, lá do início, assim, de quem nunca programou na vida, assim, JavaScript, tem um conhecimento de HTML e CSS, mas nunca pegou JavaScript na vida. Eu comecei desde o início, assim, o curso, e a cada aula, no final de cada aula, eu lançava um desafio. Até a parte dos desafios tá público no GitHub. Tem lá no meu GitHub. A parte dos desafios eu deixei público. Se outras pessoas quiserem, tipo, não tem condição de comprar o curso, mas queria dar uma estudada em JavaScript, o que eu posso fazer? Eu deixo lá aberto pra galera, se quiser dar uma olhada e tentar resolver os desafios por conta própria, tentar fazer. Tem uma galera que forcou o repositório pra tentar resolver, assim. E isso... tipo, ajudou bastante, porque daí a galera consegue fixar o aprendizado e ver se realmente entenderam aquilo que eles aprenderam, sabe? Então foi nessa época que eu lancei o curso, assim. Você falou 2 coisas legais, assim, você até avançou pro curso, mas antes lá que você tinha comentado, né, de você conheceu a galera da tua empresa atual, Zimp, aí, né, num evento, né, cara? Um evento. Então, assim, tipo, reforçando um pouco daquilo que a gente sempre fala aqui no Dev na Estrada, de você participar, mesmo que você não vá ficar lá nas palestras, né? Mas pelo menos troca ideia com uma galera que você só fala pela internet ou que você realmente não conhece ali, né? Fazer novas amizades ali é muito importante, né, cara? Sim, é bem isso. E uma outra coisa também é que as pessoas... tem uma galera que às vezes espera para comprar ingresso depois que a grade de palestrante tá fechada. Não faça isso. Qualquer evento que você for, você vai aproveitar alguma coisa, sabe? Tipo, se você não aproveitar as palestras, tem uma palestra, é um assunto muito básico que eu já sei, vai lá fora conversar com alguém, vai trocar uma ideia com alguma pessoa, tipo um cara que você conhece na internet, que você já ouviu falar, ou às vezes você admira o cara, vai lá e troca uma ideia com o cara, se ele tá ali, né? Tipo, conversa com ele, chama na conversa o cara mesmo, né? Porque tipo, esse networking que eu acho que é o mais válido dos eventos, assim. As palestras são muito ricas, mas o networking eu acho que 80% assim, do que você ganha num evento é o networking que você faz, conhecendo pessoas, e não só por questão de dinheiro, assim, não só por questão de, vou
conhecer pessoa, vou fechar projeto, vou ganhar dinheiro. Não é nem isso, né, cara? Mas é questão de realmente você entender o que é realmente uma comunidade, o que tipo, as pessoas, tipo, o palestrante às vezes tá ali sem receber nada, às vezes o cara pagou a passagem dele, a hospedagem dele, mas ele não tá ganhando pra palestrar, ele tá ali palestrando, tá ali participando do evento ali, e tá conversando com todo mundo, não tá ganhando nada. Ele tá compartilhando o conhecimento que um dia ele também aprendeu com a comunidade, ele tá passando pra frente esse conhecimento, e é isso que é comunidade, né? E é o que você comentou também, né, de ter essa pegada de, por exemplo, você colocou os exemplos do teu curso, mesmo sendo pago, você colocou lá o open source, sabe? Pelo menos já tem ali o caminho para quem quer estudar alguma coisa ali, já tem uns desafios para a pessoa ver, né? Eu acho que isso é importante também, né? E o lance da Lib também, que você fez, sabe? Ganhou experiência também com comunidade, eu acho que fazendo isso, tudo é um passo que você vai tomando que vai te ajudando na construção, assim, da sua maturidade profissional, eu acho, né? Sim, com certeza. Muito bom. Eu acho que isso é essencial. E, cara, parabéns pela sua história. Uma coisa bastante legal de toda a sua história aí que você contou pra gente é os riscos que você tomou, né? Assim, de novo, bastante você tava lá num lugar, se arriscou, foi pra uma outra área totalmente diferente, mas isso que fez a sua ligação pra voltar pra lá num futuro, já fazendo uma coisa que você gostava mais, e você se arriscou pra sair de agência pra ir pra um produto, queria abrir um próprio negócio, mas sentiu a oportunidade ali, agarrou, depois partiu para uma oportunidade mais perigosa ainda, entre aspas, assim, né, que foi, vou acreditar numa startup, numa ideia, vou entrar como sócio e fez desafios também pra você, né, fez desafios blog, fez desafios curso. Cara, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa que acho que tomou boa parte da sua história e acredito que vai tomar ainda muito mais no futuro aí. Legal, e valeu. A pergunta que não quer calar tá dando certo o curso, cara? Deu certo? Cara, tá dando certo. Tipo, eu tô gostando bastante. Agora eles estão eu tinha colocado eles no Vimeo, mas agora eles estão na Udemy. Então fica muito mais fácil pra acessar. Antes eu mandava senha pros alunos pra acessar no Vimeo e tal. E agora tá muito mais fácil acessar porque tá na Udemy. O Zimp hoje, a gente tá com essa parceria com a RedPay, no caso, né? Então é uma parceria que ainda a gente tá na fase do risco, né? A gente ainda não sabe muito bem o que vai ser o futuro disso, mas a gente espera que dê muito certo. A gente tá acreditando muito no projeto, sabe? Então é isso. Eu acho que a vida da gente é sempre um risco. O não a gente sempre tem pra tudo, né? Então se a gente não arriscar e não buscar o sim, a gente nunca vai ter o sim. Muito bom, cara. Aproveita então esse espaço pra... Pô, legal. Bom, então pra quem não conhece, você consegue acessar os meus cursos. O endereço deles está em blog.da2k.com.br/cursos. Então lá tem todos os meus cursos. São 3 na real. Tem um de GitHub, um de JavaScript e o de React. O de React ele tá em andamento ainda. Inclusive tem um cupom do Dev na Estrada, tanto para o de JavaScript quanto para o de React. O de React ele está na pré-venda, mas agora eu vou lançar agora na próxima semana o módulo 3. Eu vou separar ele em módulos. Os primeiros 2 módulos foi especificamente falando sobre o React em si, porque o React na verdade ele é pequeno, né? Então o primeiro módulo foi falando mais sobre o React, o segundo foi falando bastante sobre questão de configuração, como você configurar o Webpack para trabalhar com CSS, para trabalhar com pré-processador, como você configurar uma versão de produção, como você minificar, como você analisar o teu bundle para entender se aquele bundle ele tá muito grande, como quebrar aquele bundle, como escrever teste para componente, como isolar os teus componentes, como trabalhar com programação funcional, com as coisas de funcional que o React traz para a aplicação, que é você trabalhar com função pura e imutabilidade principalmente, e não precisar trabalhar com DOM, né? Você trabalha em cima de dado, não em cima de DOM. Então, tipo, o segundo módulo foi basicamente focado em cima disso. Foi o maior módulo, assim. Então, o primeiro e segundo módulo já tem 30 horas gravados e vai passar fácil das 40 horas do curso de JavaScript, assim. E agora o terceiro módulo é sobre Redux, o quarto módulo vai ser sobre React Router, que provavelmente vão ser mais rápidos, né, porque é mais ferramentas, e o quinto módulo vai ser sobre Server-Side Rendering. Então, a ideia desse curso é tentar fazer um curso completo para que você consiga utilizar isso no mercado de trabalho, sabe? Não é uma coisa, vou aprender React e acabou. É para você usar o conhecimento dali mesmo no mercado. Então é teste, é programação funcional, é como você gerar o bundle, como você fazer, tipo, otimização, sabe? É bem para ensinar esse tipo de coisa. Então essa que é basicamente a ideia dos cursos. E o de JavaScript é para quem ou tem um conhecimento básico de JavaScript e
mas não consegue evoluir com a linguagem, não consegue se virar, não consegue aprender, ou para quem nunca programou JavaScript na vida e quer aprender a se virar com a linguagem, e ao final do curso você consegue se virar sozinho com a linguagem, porque você vai aprender a linguagem em si, você vai aprender o JavaScript puro. E eu acho que a maior dica que a gente pode dar, né, hoje, é se você quer, com esse monte de tecnologia que tem, o que você precisa fazer hoje é aprender a base de tudo, que é HTML, CSS e o JavaScript puro. Se você souber isso, você se vira com qualquer framework, com qualquer library. Muito bom, cara. Então, é isso. Muito bom, cara. Ó, os links vão estar aqui na descrição. Se você ficou a fim de comprar, conhecer mais sobre JavaScript, GitHub, ou Git, ou React, os módulos novos, todos os links vão estar aqui na descrição. Então vamos para uma sessão final aqui para finalizar. E só um detalhe, né? Pode falar. Bora. Desculpa te cortar, mas só um detalhe que é falado bastante nos devs na estrada, principalmente em todos que eu ouvi falam, é a questão do inglês, né? Tipo, uma coisa que na época, quando eu tinha um foco em olhar sempre o site do eMasters, e na época que saiu o Tableless também, eu sempre buscava conteúdo nesses sites. E eram conteúdos em português e tal, e eu nunca imaginava de onde que esses caras tinham conseguido conteúdo. E um tempo depois eu descobri que eles conseguiam de fontes em inglês, né? Então eles não tiravam do nada aquele conteúdo assim, eles conseguiam de fontes em inglês. Então, na época era muito mais difícil você conseguir, se você não tinha um curso de inglês, você conseguir ler um artigo em inglês e entender, ou saber fazer uma busca em inglês, até porque não tinha o Google, ou o DuckDuckGo, que te entregam buscas muito melhores do que antigamente, que tinha Alta Vista e KD, que tinha um resultado de busca horrível, né? E para tradução tinha um tal de Babylon, que era um software que tinha algumas palavras ali que era bem difícil traduzir. Então, o inglês, eu acho que antes de qualquer linguagem de programação, você aprender o inglês, eu acho que é essencial, assim, não antes de linguagem, eu acho que você tem que trabalhar junto, né? Você tem que estudar inglês, e você vai estudar essas linguagens, mas estuda inglês junto. O inglês tem que evoluir junto, porque o inglês vai te abrir também muitas portas no futuro. Muito bom, cara. Parafraseando aqui o Rodrigo, que é o criador da Blink Trade, ele falou assim, se você não sabe o inglês, você é um analfabeto digital, cara. Exatamente. Nos dias de hoje. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos pra finalizar. A gente fez uma brincadeira aqui, o Edu postou nas nossas redes sociais algumas perguntas para o nosso convidado. Então, vamos finalizar com essas perguntas. Vamos lá, Edu? Vamos lá, então. Ó, eu coloquei no Twitter, então, o que você gostaria de perguntar pro Datsuk, é isso agora, né? É isso. Corrigindo, né? Datsuk, nunca mais vou errar, hein, cara. O mundo vai mudar a partir de hoje. Mano, o mundo mudou já aqui pra mim, eu não sabia, velho. Não, e o mais engraçado disso é que sempre me falaram que eu era descendente de ucraniano. Quando eu coloquei no Google lá o Datsuk pra ele buscar o idioma automaticamente, ele disse que é eslovaco. Olha aí. Aí agora eu não sei se eu fui enganado minha vida inteira ou o que aconteceu, entendeu? Pode ser um dos dois, cara. Bom, então, ó, a primeira pergunta aqui foram, na verdade, 3 pessoas fizeram quase o mesmo tipo de pergunta aqui, tá? Que é um bate-bola, tá? Você pode ser curto, objetivo, mas a pergunta é: que dica de produtividade e como se organizar para estudos? Aí foi a pergunta do Victor, da Jamile e do Gabriel Ferreira. Tá, dica de produtividade. Cara, essa é difícil, assim. Eu não uso nenhuma ferramenta específica de produtividade, tá? O que eu procuro fazer para tentar focar quando eu tô trabalhando é, ou eu fecho todas as abas que eu tenho de qualquer coisa que me atrapalhe, ou eu abro uma nova janela, assim, que daí eu tô vendo só aquela janela e não fico vendo outras abas. Então eu acho que dica de produtividade, trabalho numa janela em branco. E questão de organização de estudo, eu acho que isso tem muita referência com questão de prioridade. Uma outra coisa que eu aprendi também é que se você não souber priorizar as coisas, todo mundo tem 24 horas por dia, então você nunca vai ter tempo de fazer alguma coisa. Eu nunca tenho tempo de estudar um framework novo, eu nunca tenho tempo de fazer um curso de inglês, eu nunca tenho tempo, mas todo mundo tem 24 horas e tem gente que sabe muita coisa, tem gente que já é milionário, né, dependendo do teu objetivo, né, eu quero ser milionário, mas como é que eu vou alcançar isso? Pô, tem um cara que é milionário, ele tem as mesmas 24 horas que você. Mas eu quero ter o conhecimento tal, mas o cara lá tem e eu não tenho. Por quê? O cara tem as mesmas 24 horas que você. É tudo questão de priorização. Então, você tem as 24 horas, você tem que dizer, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora eu vou estudar tal coisa, todos os dias. Uma coisa que eu tenho pra mim hoje é Duolingo. Duolingo eu faço pelo menos uma hora por dia, ou uma hora não, minto. Eu faço 10 minutos por dia, eu faço pelo menos um desafio do Duolingo por dia, e quando eu consigo mais tempo, eu faço mais. Mas eu separo pelo menos esses 10 minutos ali de fazer esses primeiros exercícios diários pra poder exercitar. Não, mas eu separo,
tipo, às vezes eu faço, tipo, 11 da noite, assim, sabe? Tipo, na hora que eu tô indo quase dormir, aí, tipo, eu deixo a notificação no celular, 11 da noite, antes de dormir eu vou lá, escovo os dentes, venho fazer o Duolingo, aí depois eu vou dormir. Então, tipo, acho que é tudo questão de priorização, sabe? Se você quer muito uma coisa, você faz. Na época que eu fiz um post por dia no meu blog, pra eu escrever um post por dia, eu trabalhava full time. Então, o que eu fazia? Eu acordava 1 hora mais cedo, eu ia dormir 1 hora mais tarde, eu sacrificava, às vezes, o horário de almoço pra poder escrever. E eu consegui escrever esses 72 dias seguidos. Obviamente, não consegui escrever o ano inteiro, mas eu consegui escrever 72 dias seguidos. Foi puxado, foi pesado, não recomendo ninguém fazer isso, mas eu consegui fazer isso porque eu priorizei aquilo. Eu dei prioridade pra aquilo. Ao invés de eu estar no Facebook, olhando a minha timeline do Facebook, eu tava lá escrevendo um post, sabe? Então, eu acho que é tudo questão de priorização, assim. Da hora, bem respondido, hein? Facebook. Não, já faz logout aí, já. Ó, já emendando com o lance de estudo, o Caio Renz perguntou aqui sobre dicas de livro ou fontes que você recomenda de conteúdo, assim. Cara, eu recomendo muito o Twitter, tá? Como fonte de conteúdo. Tem muita gente que eu sigo no Twitter, assim, uns caras muito bons. Se quiser, eu posso até deixar uma lista depois. Que, cara, esses caras têm sempre conteúdo, tipo, atualizado. Tanto se você ver meu Twitter, a maioria das coisas que eu tweeto lá é retweet de alguém. Desses caras que tem conteúdo muito bom. Então, eu acho que o Twitter é uma fonte boa. Legal. E livro, assim, eu recomendo especificamente de JavaScript, assim, tá? Eu recomendo 2. Um deles é a Bíblia do JavaScript lá, né? Eu esqueci o nome agora, o Guia Definitivo, né? O Guia Definitivo do JavaScript. E o Ninja JavaScript do John Resig. Os dois são muito bons, assim. Aquele livro grande que a galera até avacalha, né? Que é o livro com o JavaScript todo, e daí tem o outro livro lá do Crockford, The Good Parts, que é só um pouquinho. Tipo, isso aí é nada a ver, tá ligado? Achei que você ia falar do Eloquent JavaScript, não fala desse. Pois é. Aí esse tem a versão online ainda, né? O Eloquent. Então, esse tem a versão online gratuita. Mas, tipo, de livro comprado, assim, físico, eu acho que esses dois são legais. E o Eloquent é acho que um dos melhores, assim, pra online. Bom, e aí você até comentou de alguns caras que você segue e tal. E aí o Cristiano Pacheco perguntou aqui, ó, quais suas influências para JavaScript? Cara, eu tenho várias pessoas, assim, que são caras que eu admiro bastante, assim, nessa... Mas eu posso citar 2 caras especificamente, tá? O Eric Elliott. Boa. Eu acompanho muito o Medium dele também, que ele escreve uns posts muito bons. E o Dan Abramov, do Facebook, que trabalha no time do React. E tem outros caras que eu sigo também, mas acho que os caras que tem mais influência, assim, em cima do que eu faço são esses 2 caras em si, assim. Massa, legal, cara. Mudando um pouquinho... E brasileiro tem o Miller Medeiros, né? O Miller Medeiros, ele tá meio, tipo... no blog dele, acho que o último post foi de 2015, assim, mas é um cara também que eu aprendi muita coisa com ele também, mesmo sem conhecer pessoalmente ainda, é um cara que eu aprendi muita coisa com ele. Sim, hoje tá até no Facebook, né, o cara. Tipo... ele tá no Facebook? Eu nem tava sabendo. Sim. Legal. Se eu não tiver errado aqui, né, tipo, falando besteira, mas a última vez que eu vi, acho que tava no Facebook. Tá no Facebook. Né? Boa. Fiz um stalker aqui, tá lá. Um abraço pro Miller aí, né? Um abração, Miller. Agora sobre React, né, falando um pouquinho até... emendando com o lance do teu curso e tal, 2 perguntas que fizeram, o Gabriel Ferreira perguntou sobre a curva de aprendizado do workflow do React, como que é, se é complicado ou não? Cara, eu acho assim, se você conhece o JavaScript puro, pra você aprender React, você tem que ter 3 coisas em mente, tá? Uma, você tem que conhecer JavaScript, porque tudo que você vai fazer em React é com JavaScript puro. A única coisa que você vai ver mais diferentona quando você começar é o JSX, mas você tem que ter em mente 3 pontos específicos que eu sempre falo. Primeiro, trabalhar com imutabilidade, então você tem que entender imutabilidade em JavaScript puro. O segundo ponto, funções puras, você tem que entender o que são funções puras, como elas funcionam, porque componente no React para funcionar de forma decente tem que ser puro. E o terceiro ponto é você trazer tudo aquilo que você precisa trabalhar dentro da tua aplicação em dados. Então, ao invés de você pensar lá, eu vou fazer como a gente fazia com jQuery, né? Você vai lá, você seleciona um elemento do DOM, aí você tem os dados que veio de request do servidor, você trouxe um array de dados e você tem os elementos do DOM. Aí você pega o jQuery, faz um each em cada elemento e no mesmo each você já cria o DOM novo que você vai jogar e já joga os dados ali dentro e faz tudo num loop só.
o que eu recomendaria é você ignora a parte de DOM com React, você não precisa pensar no DOM, você precisa pensar só na parte de dado. Você normaliza os teus dados da forma como você precisa para utilizar no DOM, e aí você só joga pro render e o React faz a renderização para você que ele precisa. Então, se você precisa, por exemplo, se você precisa fazer uma lista de um menu, por exemplo, onde tem vários itens, e você precisa ativar quando clicar ou quando passar o mouse em algum, então como é que você vai normalizar esse cara? Você faz um array de itens, um array de objetos, cada objeto vai ter uma label, que é o nome do menu, vai ter um link, que é o link para onde aquele cara vai, e vai ter uma flag active como false, que vai ser tudo false por padrão. Quando o cara clicar, ou quando o cara passar o mouse, no momento que você quer que ele ative, ele passa o mouse, o que você faz? Você não vai pensar, vou colocar uma classe e vou ativar. Não, você vai pensar em lá no teu state colocar o active como true daquele cara e todos os outros como false. Então, cada passada de mouse que você fizer nos menus, você ativa aquele cara, você passa o ID daquele cara, ativa ele e ignora os outros. Se você conseguir pensar dessa forma, pensar em dados e não pensar em DOM, você monta o DOM em cima desses teus dados. E aí o teu desenvolvimento com React fica muito mais fácil. Então, eu acho que o workflow de trabalhar com React, ele é simples, trabalhar com React é fácil. O problema é que tem muita ferramenta em volta e sempre que você vê um tutorial falando de React, sempre tem muita coisa, assim. Então, se você souber JavaScript, mutabilidade, funções puras e trabalhar com dados, eu acho que você pega fácil React, assim. Boa, legal. Boa dica. Dentro do tema do React, surgiu uma dúvida também sobre aquela polêmica do ban, né? Da Apache Foundation no React. Como isso pode... exato. E como isso pode desafetar, né? Em torno só explicando, né? O Facebook tem na licença lá sobre concorrência, né? Se você estiver fazendo alguma aplicação que talvez concorra com o Facebook, eles têm o direito direito legal sobre aquilo, né? É isso ou tem mais alguma coisa, você lembra? Eu acho que é isso mesmo. A licença, na verdade, é BSD, só que é uma licença diferente. Uma licença BSD mais esse adendo, no caso, né? Tem esse adendo aí que se você quiser fazer alguma coisa... Mas assim... O problema que você vai ter com isso você vai fazer uma nova rede social que vai competir com o Facebook, com o Instagram ou com o WhatsApp? Se você não for fazer, fica tranquilo. Não precisa se preocupar. Fora isso, beleza, eu vou fazer uma rede social que concorre com o Facebook e vou usar React. Beleza. Existe uma lib duas libs, uma lib chamada Preact, com P antes do React, e uma Inferno.js. Dessas duas libs... Não, peraí, Olha você aí, falou o quê, cara? Falou Inferno.js, cara? Inferno.js, cara. É o futuro, cara. Eu não acredito que eu ouvi isso, cara. Inferno.js, cara. Meu Deus. Tá acontecendo, Montanha. Tá acontecendo, cara. O futuro tá chegando, cara. A gente falou aqui, ó. Inferno.js, cara. Vai ser o futuro do JavaScript. Pode crer. Eu achei que o mundo de JavaScript ia virar um inferno, mas enfim. Não. Pode ser também, né, cara? Há grandes possibilidades, né? Cara, desculpa interromper, continua aí, mano. Não, mas é isso. É tipo assim, se você quer fazer uma rede social que vai concorrer com o Facebook, existem essas ferramentas que, se você estiver utilizando o Webpack na tua aplicação, você consegue utilizar com 2 linhas de código, adicionando um alias no Webpack, você mantém o mesmo código do React, mas em produção você usa o Preact ou o Inferno. Então você escreve o teu código lá com React, você muda o alias e em produção ele vai trocar pro Preact. Pronto, você não vai ter problema mais. O Brasil não é para amadores, cara. Porque o Preact é MIT. Muito bom, cara. Boa dica também aí. Essa pergunta foi do Danilo Vaz, tá? Só esqueci de comentar aqui. Abraço, cara, uma Danilo. última... um abração aí. A última pergunta o que você... Do Matheus Martins, por que você nunca aparece nos WordCamps? Olha aí. Cara, esse cara fica... Ele é meu aluno também. Ele fica me zoando assim. Porque na verdade é assim, cara. Dinheiro não se acha em árvore e a gente tem que escolher os eventos que a gente vai, entendeu? Muito bom. Teve um ano que eu fui... teve uns 2-3 anos seguidos que eu ia só em WordCamp, assim, sabe? E eu não ia em nenhum front-end. Tanto que meu primeiro front-end Sampa foi o desse ano. Foi o meu primeiro front-end Sampa, pra você ter uma ideia. Porque eu tenho que priorizar alguma coisa, né? Eu não tenho grana pra ir pra São Paulo todo ano. Nem pra ir pra BH, assim. Então eu preciso escolher, né? Quais eventos que eu vou. Então, é só por isso, tá? Não fica magoadinho comigo, não. Boa, cara, boa. Muito Acho bom, que é isso. Cara. Sessão encerrada aqui das perguntas. Muito bom. Muito bom. Se vocês gostaram dessa sessão de perguntas aí, dê o feedback para nós. A gente vai fazer isso sempre com citados ou até com pautas, né, Edu? Sim, com certeza, cara. Muito bom, Fernando. Da Chuk. Da Chuk. Muito obrigado, cara. Muito obrigado novamente
por aceitar o Eu que nosso agradeço. convite aqui para participar. Muito bacana a sua história, vamos bastante a sua história. Continue arriscando na sua vida, que você viu que dá certo, né, cara? Tá dando certo por Acho. enquanto, né? Com certeza. Muito bom, cara. Obrigadão, Tudo de bom. valeu e até a próxima, pessoal. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão. Valeu. Valeu, galera. Abraço. E agora também a nossa sessão de feedbacks, Edu. Muito bom. E temos o primeiro e-mail aí, procede essa informação? Isso, o Denis Alves mandou pra gente. O e-mail dele é... Não, eu tô brincando, não vou falar. Então ele mandou a seguinte mensagem, ó. Manos, descobri vocês através do Deezer, pelo Team Música. Olha só, cara, que bizarro, né? Olha, cara. Não sabia que tinha essa opção também. Estava curtindo o app, daí percebi que tinha lista de podcast e apareceu o Dev na Estrada. Pronto, tô viciado. Parabéns pelo trabalho. E ele colocou uma observação aqui, muito bacana, ó. Sobrando uma grana, vou dar uma moral. Ah, aí sim. Moleque. Aí sim, fechar o rolê. Fecha com nós. Caraca, eu fiquei impressionado de saber que tem no Deezer lá, caraca. Legal. Eu não sabia disso também, cara. Pois Muito é. louco. A gente tá aprendendo oportunidades aí, viu? Você vê, cara, olha aí. A gente não tem a visão do business da parada, Não né? tem, Olha cara, não tem, foda. Próximo e-mail agora é do João Pedro Souza Homem. Vou chamar ele carinhosamente de Senhor Homem aqui. Senhor Homem seria muito bom, cara. Senhor Muito bom. Homem. Olá, Montanha e Ramon. Sou João Pedro de Petrópolis, Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer aos senhores pela iniciativa do Dev na Estrada. Acompanho o podcast intermitentemente há mais de um ano, mas somente agora tomei a iniciativa de me aproximar mais do projeto e realmente apoiar. A gente agradece. Galera, Sim. é incrível como as entrevistas e os casos que vocês contam nos episódios são coisas que se levam para a vida. A minha trajetória no mundo de TI tem seguido um script muito parecido com os já relatados em diversos episódios. Comecei a estagiar numa empresa menor, aí fui evoluindo, fui contratado, aí comecei a ter algumas insatisfações. Percebi que ali não era o meu lugar para progredir e comecei a buscar novos horizontes em lugares mais alinhados com a minha verdadeira realidade da área de TI. Hoje sou Dev Júnior e estou dando um passo a mais na minha carreira. Rumo a um novo desafio que vocês me ajudaram a acreditar que seria capaz. Espero que dê tudo certo e eu consiga me consolidar de vez na carreira de desenvolvedor. Se tem uma coisa que eu consegui entender no meio de tantos episódios do Dev na Estrada, é que grandes profissionais também são grandes pessoas e estão buscando trabalhar suas dificuldades pessoais de forma criativa e se desvencilhando de vaidades. Se não me engano, você, Ramon, já disse em algum episódio que falaram um pouco desafiador para você, e o podcast foi uma oportunidade para evoluir isso. Cara, isso é muito legal. Olha onde você chegou. Todos vocês. Galera, muito obrigado por me ajudarem a pensar fora da caixa e criar oportunidades para enfrentar desafios que vão me fazer crescer e talvez criar ou mesmo apoiar cada vez mais projetos como esse de vocês. Forte abraço e sucesso. Tô sem palavras, Edu. Você quer comentar? Cara, muito legal, né, cara? Tipo, é interessante a intenção nossa é relatar um pouquinho, né, da experiência que a gente tem no dia a dia ou de experiências passadas, né? E você vê que isso serve às vezes até de alerta ou para coisas que ruins ou até de incentivo quando é coisas boas, né? Para outros que estão começando na área, né, cara? Isso é muito legal, velho. Tipo, tô emocionado também aqui. Muito massa isso. Cara, feedbacks assim é o que realmente faz a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz, cara. E assim, não é reclamando, nem nada disso, mas a gente sabe quanto é difícil, assim, a gente desprende tempo pra fazer tudo isso. E, cara, saber que, poxa, a gente conseguiu ajudar alguém, sei lá, tocar algumas pessoas de alguma forma que fizeram com que elas
sei lá, buscassem algo melhor pra elas mesmas. E, puta, cara, cara, não sei, não consigo nem falar, cara. É inexplicável, é um sentimento muito foda, cara. Então, cara, obrigado de coração. E, cara, conta com a gente, de verdade. Se quiser trocar uma ideia, manda um tweet lá, a gente troca uma ideia. E, cara, vai dar tudo certo, tenho certeza. Sim, muito louco. O próximo e-mail aqui é do Lucas Calado. Olha só, cara, a gente tem vários nomes que dá pra gente usar, assim, né? Você chamou o homem, senhor homem, e eu vou chamar de senhor Calado, então. Beleza, Lucas? Um abraço aí, não se sinta ofendido, beleza? Não fique calado. Não, olha Na mesma praia. Coloca a vinheta aí. Não, tô zoando. Bom, ele mandou o seguinte, ó. Olá, Montanha Ramon, tudo bem? Primeiramente, gostaria que o senhor lembrasse que eu também participo desse podcast, cara. Para dessa. Olha aí, tomou, tá vendo? Brincadeira, Lucas. Gostaria de agradecer muito pelos podcasts. Cheguei aqui através do podcast Hipster, olha só, hein? E comecei a ouvir bastante durante o dia a dia. Depois de quase 20 episódios, me deparei com o DNE 90, onde fala sobre síndrome do impostor, famoso DNE, hein, cara? Isso foi muito bom. Esse é bom. Teve estudo de psicologia e tudo nesse, né, mano? Queria agradecer muito, porque trabalho há mais de 10 anos na área de tecnologia como desenvolvedor full stack e só agora consegui entender realmente o que passei. Na minha história, depois de alguns anos na área, comecei a ficar para trás, principalmente por sempre ser um programador solitário. Nunca participei de grandes equipes e desde meus estágios fui o único programador das empresas que passei. Em 2012 fui para Campinas, aqui perto, hein? Com o sonho de trabalhar em uma empresa. Fiquei algum tempo por ali, rodando de empresa em empresa, até que finalmente consegui entrar na tão sonhada empresa. Esse foi o problema, depois de finalmente entrar na equipe, não consegui atender a demanda rapidamente e fui demitido com apenas um mês no local. Poxa, cara, tenso. Depois disso entrei em um processo bem depressivo e fiquei tentando me manter na área, mas sempre me sabotando e me mantendo afastado de toda a comunidade desenvolvedora por não me achar realmente eficaz. Passou vários anos até que finalmente em 2016 entrei para uma empresa que realmente me abraçou, viu meu potencial e consegui me estabelecer novamente como desenvolvedor. Mas mesmo assim, nesta empresa eu ainda sou um programador solitário e acabo ficando por fora do mercado. Só neste ano que consegui começar um tratamento psicológico e consegui voltar a estudar e me aventurar pelo mundo dos devs novamente. Os devs. Por isso estou escutando de forma acirrada infinitos podcasts de desenvolvimento, lendo blogs, organizando novamente e me inspirando a crescer na área. Ouvindo o DNE 90, finalmente consegui dar nome ao que eu senti na época. Passei pela síndrome do impostor, que evoluiu para uma depressão que quase me afastou da área. Os podcasts estão sendo muito ricos para mim no dia a dia. Obrigado e continue fazendo esse trabalho. Com certeza serei um apoiador. Forte abraço. Cara, que relato, né, mano? Caraca. É um negócio assim que a gente comentou, né? E a gente até vejo uma galera brincando, você precisa parar com essa síndrome do impostor e tal, né? Levando um pouco na brincadeira, mas o caso dele aqui, né, cara, evoluiu, né, pra uma depressão, meio tenso, assim, né? E realmente foi o que a gente comentou, acho que nesse episódio, né? Que é um negócio que evolui mesmo, né? Que a gente tem que tomar cuidado às vezes, né? Sim, cara. Buscar cuidado, que é o que ele fez, né? Buscar tratamento psicológico, né? Que é algo extremamente importante, né, mano? Assim, uma coisa que a gente tem que colocar, cara, eu acho importante frisar esse tipo de coisa, que, por exemplo, eu vou tomar algumas deduções pelo que ele escreveu no texto aqui, mas, cara, de verdade, existe muita empresa escrota por aí, sabe? Muita, cara. Existe muita empresa que maltrata o funcionário, que não tá nem aí pro cara, que... Cara, sabe, faz você se sentir menor, diminuído, que emprega um ambiente de competição desnecessária, porque eu acho que a competição, ela deve existir, mas ela deve existir num nível em que é saudável você competir com o seu amiguinho do lado, sabe? Pra falar assim, olha que eu fiz, que legal, putz, você fez isso aí, cara, me ensina, quero fazer também, sabe? Esse tipo de competição é saudável. Quando você começa a estipular uma competição muito pesada, muito forte, as pessoas acabam, cara... Uma vai pisar na outra, vai ser uma desgraça e a gente vê isso acontecendo, cara. Então tem realmente muita empresa escrota no mercado. Cara, eu fico realmente assim, feliz por você ter conseguido superar, ter conseguido passar e ter decidido ficar na área. Eu acho que isso é muito importante. Você adquirir um conhecimento que você
conseguiria passar para as outras pessoas que de repente estão passando por isso, sabe? Você pode ajudar algumas outras pessoas. Não tô falando que você deve, tá? Longe de mim cagar a regra aqui. Mas tô só dizendo que você, por já ter passado por isso, você vai conseguir, no seu dia a dia, de repente, olhar pro lado do seu coleguinha e identificar que talvez aquele cara esteja passando pelo mesmo problema. E talvez você seja, ó o termo bonito, hein? Um agente de mudança na vida desse cara. E realmente me chateia muito a história de pessoas que passaram por isso. Eu mesmo já passei por isso. Já passei por empresa muito escrota. Já tive... não tive um quadro de depressão, mas... Cara, já passei por muita empresa escrota. Então, eu sei como que é. E eu realmente fico muito feliz de saber que... Cara, você passou por isso e vai seguir em frente. E que, de alguma forma, pequenininha, a gente fez um pouco de parte dessa história. Então, cara, obrigado e é nóis. Muito bom, cara. Muito legal. Tem o próximo agora, né? Do Adriano, certo? Isso, Adriano dos Santos Fernandes. É meio curtinho, olha só. Gostaria de indicar o Flávio Almeida da Kaelon para entrevista. Já fiz o contato e ele topa. Olha que maravilha. Mandou um new tweet aqui, muito bom. Então, olha só, fechou, hein? Vamos entrar em contato com o nosso querido Flávio Almeida e quem sabe a gente não marca aí e não rola pro... Boa, muito bom. Próximo recadinho aqui, ó, Leandro Ramos. Olá, sou técnico programador na ECA, o USP, e ouço o podcast toda semana. Gosto demais das entrevistas, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de indicar alguém que eu gostaria que vocês entrevistassem. Carlson Bezerra. Antigamente era Nerdson e agora Hacktoon. Olha só, vários nomes, né? Acompanho o trabalho dele pelo Twitter desde 2009, eu acho. Ele é desenvolvedor e faz umas tirinhas usando software livre. Criou uma sátira ao Mochileiro das Galáxias, o Guia do Programador das Galáxias. Cara, eu já vi uma tirinha do Guia do Programador das Galáxias, hein? Olha aí ele... E eu acho que seria uma entrevista bem bacana. Acabei de virar apoiador, olha aí. Olha aí, rapaz. Aí sim, hein? Grande abraço e sucesso a vocês. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado. Legal, vamos entrar em contato com esse Carlson Bezerra, que atende por vários pseudônimos, com certeza. Sim. E, cara, eu nunca vi nenhuma tirinha desse Guia do Programador das Galáxias. Realmente fiquei intrigado, porque o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma trilogia que eu adoro, velho. Já li várias vezes os livros. Vai ser só, né? Curioso. Muito bom. E é isso, galera. Então, pra gente fechar aqui, se você quer mandar um recado, quer mandar um contato, quer mandar um e-mail, você pode entrar lá no nosso site, tem um linkzinho de contato, tem um formulário, manda um contato pra gente. Se você não quiser entrar no site, você pode mandar um e-mail para contato@devnaestrada.com.br. E também nós temos o nosso WhatsApp áudio. O número tá sempre aqui nos posts, você pode pegar e mandar um áudio pra gente. Manda um texto, manda um comentário. Cara, o que você quiser, que a gente lê aqui no programa, comenta, às vezes dá algumas dicas, às vezes não, né? Também, a gente nunca sabe. Mas é isso, se você quiser entrar em contato com a gente, já sabe, link no nosso site, e-mail para contato e o nosso WhatsApp sempre nos posts aí. É isso. Certo, falou galera. Valeu, galera.